Santo. Amém. Vamos pedir que o Espírito Santo possa conduzir mais essa aula, possa conduzir essa aula de acordo com o que Deus quer, né? E cada um de vocês possa aproveitar bem essa aula que vai ser dita hoje, né? Que o Espírito Santo possa me conduzir aqui durante esta noite. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estão todos me ouvindo bem? Tá bem? A minha voz está todo mundo ouvindo? Sim, estamos conseguindo lhe ouvir bem. Pronto. Irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de formação. Eu queria já parabenizar você que está aqui acompanhando ao vivo, né? Você que já acompanhou a primeira aula, a segunda, e está acompanhando ao vivo essa aula, porque ao vivo é melhor, porque a gente tem essa interação, né? Tem como responder algumas perguntas agora ao vivo. E ao vivo tudo é melhor quando a gente assiste ao vivo. Então, parabéns para vocês que estão acompanhando essas aulas, que também estão estudando a apostila em casa, né? Pelo empenho, parabéns pelo empenho e esforço de vocês. Eu também queria acolher aqueles que não assistiram nenhuma das outras aulas ao vivo, mas estão assistindo hoje, né? Que Deus abençoe você. Seja bem-vindo a primeira vez na aula ao vivo. E também algum que esteja assistindo a primeira vez, né? Que já entrou agora no curso, seja bem-vindo. Que Deus abençoe. Espero que você tenha um bom proveito. Bem, essas três primeiras aulas são fundamentais, né? Tanto a primeira como a segunda, como essa de hoje, são a base, são fundamento para você acompanhar todo esse curso. Vai ser um curso extenso, um curso bem longo, porque a gente se propôs a fazer um curso completo, né? É um curso de formação completo, sobre vários temas, sobre vários assuntos. Então, tem muito assunto pela frente. Se Deus permitir, Nossa Senhora nos ajudar, a gente vai conseguir fazer muitas aulas aí online pela frente, né? Mas aproveitem, porque, né, tem uma previsão aí para o próximo ano, 2024, da gente ficar um tempo sem internet, sem comunicação, né? Até os cientistas estão falando isso. Até a grande mídia está falando sobre isso, né? Não é bem da forma que a grande mídia está falando, é outro assunto que a gente vai falar mais na frente, mas pode ser que aconteça, né? Isso pode ser um plano dessa elite global, nova ordem mundial, enfim, que é um assunto que vocês vão ver mais na frente. Mas frisando bem, aproveitem enquanto temos internet, né? Aproveitem enquanto podemos ter esse feedback, essa aula ao vivo aqui. Bem, o tema de hoje, já vamos entrar nesse tema de hoje, que é um tema importantíssimo, que é a revelação divina, né? O tema é revelação divina e também falar sobre as fontes, né? As fontes do conteúdo para a pregação, para um pregador. Quais são as fontes que o pregador deve procurar para fazer uma boa pregação. Então, esse é o tema de hoje. Eu resolvi juntar com a revelação divina, porque tem tudo a ver com a primeira aula, né? Quem já assistiu, mesmo se não assistiu ao vivo, mas acompanhou, que está aqui gravado no Telegram, a primeira aula falava sobre o tripé, né? O tripé da fé católica, né? Que é a Sagrada Tradição, as Sagradas Escrituras e o Sagrado Magistério, para quem já viu, né? Então tem tudo a ver com essa revelação, com essa aula de hoje. É uma sequência, né? A primeira aula, depois a aula do Luan, e essa aula é toda uma sequência para a gente ver se a gente inicia a sã doutrina católica a partir do mês de dezembro, agora já para valer, né? Já iniciamos na primeira aula, mas aprofundar de forma maior no catecismo, adentrando dentro do catecismo da Igreja Católica, né? Que é fundamental para todo aquele que quer ser pregador, formador, ou ser um professor de catequese, ser um catequista. Mas, repito, esse curso não é só para, como eu falei na primeira aula, esse curso não é só para quem quer ser pregador, para quem quer ser catequista, não. Esse curso é para todo cristão católico batizado, que quer conhecer mais a nossa fé católica, a doutrina da nossa salvação, ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, para assim ser o melhor católico, para assim amar mais a Deus, porque só se conhece aquilo que ama. Então, quanto mais a gente conhece a fé católica, a doutrina ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, a verdadeira Igreja Católica, nós amamos mais a Santa Igreja, amamos mais a Deus. Então, é para isso. E o Catecismo da Igreja Católica de São Pio X, ele fala algo muito, muito importante, já no início. São 2 deveres que nós, cristãos católicos, temos que ter. Todo batizado católico tem que ter 2 deveres. O primeiro dever que todo católico tem que ter é conhecer
a doutrina católica. O primeiro dever é conhecer, estudar a doutrina católica. Tem muita gente que não está nem aí para estudar, para conhecer a fé católica. Isso é um pecado grave. Você negligenciar isso. Então, o primeiro dever nosso é conhecer, estudar a doutrina católica. E o segundo dever qual é? É ensinar a fé católica, a doutrina católica para os nossos filhos, para você que é pai e mãe, que está aqui ao vivo ou que vai acompanhar depois esse vídeo. É fundamental isso. Bote no seu coração, na sua mente, sua cabeça, na sua inteligência é isso. Né? Nós temos esse dever, a obrigação diante de Deus, de ensinar aos nossos filhos a fé católica, a doutrina católica. Ah, mas eu não quero ser pregador, Alan, eu sou um pai de família, mãe de família, mas você tem um dever moral de aprender, de estudar para ensinar seus filhos, para ensinar aqueles que dependem de você, porque seremos cobrados por Deus por isso. Né? Não pense que é só mandar para a catequese os filhos e pronto. Não, o primeiro catequista são os pais. Quem tem o dever de ensinar a catequese são os pais. Os catequistas apenas auxiliam os pais, mas o dever principal é dos pais. Bem, então, já adentrando no assunto de hoje, eu vou dar 3 tempos para a pergunta. Se tiver aí, eu queria que o Hugo, eu até pedi para o Hugo me ajudar nisso daí, que eu estou aqui focado no vídeo, mas o Hugo vai me ajudar. Se alguém tiver pergunta, pode digitar, enfim, e o Hugo vai passar para mim. Eu vou parar durante essa formação de hoje, essa aula de hoje, umas 3 vezes, para perguntas. Para quem quiser também apertar no microfonezinho, interromper e perguntar, pode perguntar. Aqui é uma formação, aqui é uma aula, então a gente tem que ter esse feedback. E eu quero que tenha isso aqui mesmo. Eu acho bom assim, para não ficar só eu falando. Podem me interromper para o microfone, qualquer dúvida que tiverem, ou então fazer alguma pergunta que vai ter esses momentos também. Bem, primeiro ponto dessa aula da revelação divina, vamos começar pela revelação divina. O primeiro ponto é a existência de Deus, ou seja, Deus existe. Né? Eu sei que todos vocês acreditam nisso, creem nisso. Né? Eu estou dando aula para católicos, então eu creio nisso, que todos acreditam nisso, mas é importante começar por aí. A existência de Deus, Deus existe. E como é que nós sabemos que Deus existe? Primeiro ponto. Primeiro ponto, nós sabemos porque Deus, pela razão, Deus nos deu inteligência, uma razão, né, para poder conhecer as verdades, observando a natureza, observando a ordem do mundo que ele criou, observando as suas obras. Né? Então, pela razão, é o primeiro ponto para saber que Deus existe. Né? Então, aqueles que acreditam em Deus como nós, que acreditam na existência de Deus, são os racionais, é que usam bem a razão, que utilizam bem a razão. E os ateus, que se dizem ateus, que não acreditam em Deus, são os irracionais. Porque todo aquele ser humano foi criado por Deus, todo ser humano foi criado com Deus, com essa inteligência, com essa mínima razão. Pela razão, só por nossa inteligência, nós vemos toda a perfeição da criação. Né? Toda a perfeição das estrelas, dos astros, que se movimentam de maneira sincronizada. Tudo funciona de uma maneira perfeita, não é o caos. É uma maneira perfeita, tudo em ordem, né? A gente observa as belezas da natureza, toda a perfeição que Deus criou. E isso a gente vê que realmente existe um Criador. Que existe um Criador, que é Deus, né? Só observando, observando o ser humano, por exemplo, né? Para não me alongar muito. Observando nós, que somos a perfeição da criação de Deus, né? A obra-prima de Deus. O ser humano é perfeito. O ser humano não veio do nada. O ser humano não veio como dizem aí, né? A teoria do evolucionismo, que o ser humano veio do macaco, né? Que tristeza ver pessoas propagando isso, né? Que tristeza ver isso, né? Não, nós não viemos do macaco, fomos criados diretamente das mãos de Deus, né? O ser humano é perfeito. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. O ser humano, se nós tirarmos o DNA, né, só para dar esse exemplo, o DNA de cada ser humano, se você desenrolar essa fitinha de DNA que tem no seu corpo, você vai dar uma volta no planeta Terra inteiro, né? Por um só ser humano. A perfeição grandiosa da toda a criação. Então, pela razão, é o primeiro ponto. Então, Deus nos fala, né? Deus nos fala de 2 maneiras. Através das verdades naturais, né? Observando a sua obra, né? Com a nossa razão a gente vai ver que Deus existe. Ou seja, os filósofos pagãos da antiguidade, como Aristóteles. Aristóteles era um pagão, ele não era católico. Mas somente com o uso da sua razão, da sua inteligência, ele disse Deus existe. Né? Somente estudando as suas obras, as obras de Deus. Somente com a sua razão ele chegou, Deus existe. A conclusão que Deus existe. Então, somente com as verdades naturais, essa verdade que Deus dá, porque Ele quer salvar todos, com a nossa razão, nós podemos ver essas verdades naturais. Por exemplo, o que são as verdades? O que a gente consegue ver com a razão? Qualquer ser humano pode conseguir ver com a razão. Que Deus existe, a existência de Deus, que a alma é imortal. Os filósofos também chegaram a essa conclusão que a alma é imortal. São 2 exemplos, poderia citar outros. Mas nós temos verdades sobrenaturais. Aí é onde vem a revelação divina, né?
Apesar da gente saber que algumas verdades naturais, pela nossa inteligência, pela razão humana, existem verdades que nós não saberíamos, que são verdades sobrenaturais, que estão acima da natureza. Mas nós sabemos porque Deus se revelou, né? Então, Deus existe, Deus é infinitamente perfeito, sábio, inteligente, e ele pode se revelar. Deus pode se revelar e ele o fez, e ele fez isso. Ele quis se revelar e se revelou para o ser humano. Então, algumas verdades sobrenaturais que somente nós sabemos porque Deus se revelou, principalmente com a vinda da segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, quando encarnou no seio da Virgem Maria, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, através do nosso Senhor Jesus Cristo, né, e através do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, nós sabemos, por exemplo, sobre a Santíssima Trindade, que é um dogma de fé, que nós vamos falar em outra aula. Né? Nós sabemos porque Deus se revelou. Deus mesmo se revelou nessa verdade dessa Trindade. Né? Outra coisa, sobre a Eucaristia, como é que nós poderíamos saber se Deus não revelasse esse mistério da Santíssima Eucaristia, a presença real de Cristo na Eucaristia? Então, são várias verdades sobrenaturais, porque Deus se revelou e Deus falou conosco através dessas verdades naturais e sobrenaturais. Então, Deus elevou o ser humano a uma ordem sobrenatural. Né? O ser humano que foi criado, né? A imagem e semelhança de Deus, Deus o elevou. Olha a dignidade do ser humano. Né? Elevou a uma ordem sobrenatural. E o fim do ser humano, é contemplar a visão de Deus. Nós estamos aqui nessa terra de passagem, somos peregrinos aqui, nossa verdade. Mas o fim do ser humano é voltar para Deus. Né? É viver com Deus, junto com Deus toda a eternidade, contemplar a face de Deus. Deus nos criou para isso. Né? Então, Deus nos criou para quê? Né? A gente pode fazer essa pergunta desde já, no começo aqui. Né? Antigamente, as pessoas faziam muitas essas perguntas. Hoje em dia, não. Infelizmente, o povo só pensa em coisas que não têm futuro. Mas o povo antigo pensava muito sobre isso. Né? Até a Idade Média, antes de chegar a essa Idade Moderna, o povo pensava sobre o quê? Todo mundo pensava e ficava pensando, por sua razão. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Então, tinha essas perguntas, né? Essas perguntas que só a igreja verdadeira poderia responder. Somente a religião verdadeira poderia responder. Né? E como é que nós sabemos quando é que surgiu a religião, qual é a igreja verdadeira? Porque Deus revelou qual era a igreja verdadeira. Né? Então, Deus deu os meios para o homem atingir o seu fim último, que é o céu, que é contemplar a visão de Deus. Os meios são o quê? A Santa Igreja Católica, os sacramentos da Igreja Católica. Né? Então, Deus se revelou e deu os meios para a gente conseguir a salvação. Então, essa revelação divina é para isso, porque o homem foi criado para amar, para conhecer, amar e servir a Deus. O propósito nosso de existir é esse, de todo ser humano. Conhecer, amar e servir a Deus. Deus nos deu os meios, a graça santificante, os sacramentos e a Santa Igreja Católica para atingir esse fim último que foi criado. E como é que a gente sabe que a igreja verdadeira, qual é a igreja verdadeira? Né? Por dois critérios. São dois critérios que têm um selo de Deus. Né? A igreja verdadeira é que só existe uma igreja verdadeira. Né? No começo já quero dizer isso claramente, como eu disse na primeira aula. Só existe uma religião verdadeira, uma igreja verdadeira. E como é que a gente sabe qual é a religião verdadeira? As que têm o selo de Deus. Né? Que a gente pode ter certeza que ali é a religião verdadeira. Por quê? São dois critérios. Primeiro critério, verdadeira, a igreja verdadeira ela tem um verdadeiro milagre. Acontece verdadeiros milagres. Segundo critério, acontece verdadeiras profecias. Então, esses são os dois critérios, né, dados por Deus para nós termos certeza de que a Santa Igreja Católica é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, é a igreja verdadeira. Porque ela é a única que tem verdadeiros milagres e verdadeiras profecias. Né? Porque o milagre, é importante diferenciar milagre de prodígio, né? Para quem não sabe a diferença. Milagre só Deus pode realizar. Por exemplo, o que é um milagre? Ressuscitar um morto, uma pessoa que está morta, ressuscitou. Isso é um milagre, só Deus pode fazer isso. Outro exemplo de milagre, uma pessoa que tem uma doença, um paralítico, nasceu paralítico, e instantaneamente ele foi curado, no mesmo instante. Só Deus pode realizar isso. Isso é um verdadeiro milagre. Então, só a Igreja Católica realiza verdadeiros milagres. As falsas igrejas, falsas religiões, elas realizam prodígios. Porque Satanás é um anjo caído, que a gente vai falar em outras formações para frente, sobre a demonologia, né? Anjos, sobre os anjos bons, anjos maus. Mas Satanás, os anjos, eles têm esse poder de realizar prodígios. Né? O que é um prodígio, por exemplo? Um exemplo aqui. Ele consegue mover as coisas, consegue mexer as coisas, né? Como acontece nas possessões demoníacas. Né? Então ele consegue, sim, mexer com as coisas naturais. Mas milagres, verdadeiras profecias, somente a verdadeira igreja realiza. Né? Somente a verdadeira igreja realiza. E nosso Senhor Jesus Cristo realizou vários milagres. Nós vemos na Sagrada Escritura que nosso Senhor Jesus Cristo realizou vários milagres. No Novo Testamento nós vemos isso. E os apóstolos nós vemos também.
Os apóstolos realizaram vários milagres. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos, por exemplo, São Pedro, com a sua sombra, curava os doentes. A sombra do primeiro Papa de São Pedro curava os doentes. Os doentes tocavam no manto de São Pedro, primeiro Papa, e eram curados. Então, a gente vê isso somente na Igreja Católica Apostólica Romana. Os verdadeiros milagres. E quais são as verdadeiras profecias? Que nós sabemos que só tem na Igreja Católica também, né? A profecia é algo que vai acontecer no futuro. Pode ser em pouco tempo ou em longínquo tempo. E se você vai observar essas profecias verdadeiras, só existem na Igreja Católica Apostólica Romana. Acompanhando toda a história da Igreja, nós vemos isso, né? Muita gente acha assim, o homem hoje é muito inteligente, consegue prever que vai chover, né? Se a gente olhar qualquer pessoa do interior, se olhar para... Ele sabe dizer, hoje vai chover. Isso não é profecia, né? Isso é observar as coisas da natureza. Profecia é o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Por exemplo, vou citar 2 exemplos. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, destruí este templo e eu reconstruí em 3 dias, falando que ele queriam matar ele, né? E ele iria ressuscitar no 3º dia. Isso é uma profecia que aconteceu. Outra profecia verdadeira, nosso Senhor Jesus Cristo falou entre várias, né? E também os apóstolos falaram várias, mas também outro exemplo. Ele disse que o templo de Jerusalém ia ser destruído. No ano 70 depois de Cristo, realmente aconteceu. O templo de Jerusalém foi destruído, né? Aquele templo ali, o templo dos judeus, o povo antigo, do povo que era o povo eleito que rejeitou nosso Senhor Jesus Cristo. As religiões falsas não têm verdadeiras profecias, verdadeiros milagres, não tem. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, o islamismo, a religião islã, dos muçulmanos, que perseguem a Santa Igreja Católica, perseguem os católicos cristãos, que matam cristãos inocentes, né? Eles pregam esse ódio contra o cristianismo. Essa religião, lá no seu início, o islamismo, com Maomé, não teve milagre nenhum no seu início. Não teve milagre nenhum lá no início do islamismo. Lutero, por exemplo, protestante, que em 1517 se rebelou contra a Igreja Católica, e aí veio todas essas denominações protestantes, que vocês vão ver também nesse curso mais na frente. Lutero também não realizou milagre nenhum, nem se fala. Não teve milagre nenhum. Então, verdadeiros milagres, profecias, só existem na Santa Igreja Católica. E os evangelhos, né? Na Sagrada Escritura, nós vemos os 4 evangelhos. Nós temos o evangelho de São Marcos, São Lucas, São João e São Mateus, né? Como é que nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo existiu de fato, que realizou tantos esses milagres? Pelos evangelhos. Os evangelhos, aquele povo que odiava a Santa Igreja Católica, a partir principalmente ali do Renascimento, né, aquele pessoal, quando iniciou ali no século XVIII, com o Renascimento, o Iluminismo, eles acreditavam em Deus, mas odiavam Deus e lutavam contra a Santa Igreja. E esses iluministas, Voltaire e tantos outros, eles quiseram desmascarar, provar que os evangelhos eram falsos. Mas eles chegaram à conclusão e disseram, não tem livros mais autênticos do que esse, né? Então, os estudiosos ateus que odiavam a Santa Igreja disseram, não existem livros mais autênticos, verdadeiros como esse. Então, nós sabemos firmemente que tudo que está aqui na Sagrada Escritura aconteceu de fato. Foi um fato histórico. E por que nós sabemos, nós podemos provar pela história, né? Nós podemos provar pela história, primeiramente, que a Santa Igreja é a igreja verdadeira, né? Que é a única igreja que aconteceu milagres de fato, desde o início da sua criação. E nós sabemos de 3 modos. Quais são as 3 coisas? É importante isso aqui, né? Que vocês até anotem, porque eu coloquei muita coisa na apostila, mas isso aqui eu não estou lembrado se eu coloquei. É importante anotar alguma coisa, quem puder, quem tiver como anotar. São 3 coisas, né, que dá para provar que os evangelhos são autênticos, né, que a Santa Igreja é verdadeira. São 3 coisas que afirmam a historicidade da Santa Igreja Católica. A primeira coisa é o quê? É a autenticidade. É a autenticidade. Por que a autenticidade? Será se foi Marcos mesmo que escreveu esse evangelho? Será se foi Mateus mesmo, foi outra pessoa? É provado, foram eles mesmos que escreveram. Então, a autenticidade dos evangelhos são autênticos. Os autores foram esses mesmos, são autênticos os evangelhos. Segundo ponto, além da autenticidade, é a integridade. O que é integridade? Será se essa Bíblia aqui da Ave Maria que eu tenho aqui hoje são os mesmos evangelhos que foram escritos lá pelos evangelistas? Sim, são os mesmos. Nós sabemos isso porque tem manuscritos do século II, do século III, idênticos a esses aqui, que não mudaram nada, né? Idênticos aos evangelhos de hoje. Então, autenticidade, integridade e veracidade são verdadeiros, né? Não há livros mais autênticos do que esse, do que os evangelhos. Então, nós temos que entender que Deus se revelou para o ser humano, mas nós temos que entender a importância da fé, né? A fé, muita gente, infelizmente, prega que a fé é um sentimento. Não, a fé não é um sentimento. A fé não é sentimentalismo. A fé é você usar, é a sua inteligência que adere às verdades reveladas por Deus. Isso é fé.
Isso é fé. Não é um sentimento interno do ser humano, não é um sentimentalismo. Fé é a inteligência, a sua inteligência, a sua razão, que adere às verdades reveladas por Deus. Isso é fé, né, de fato. E como é importante a gente alimentar a nossa fé, pedir que Deus aumente a nossa fé, né? A fé, ela vem pelos ouvidos. Olha como é interessante isso. A fé vem pelos ouvidos. Ela vem do exterior, de fora. Por isso que é importante pregar, a pregação. Ensinar o catecismo é importante. Porque para a gente ensinar, para que as pessoas possam ter fé, aqueles que não têm fé ainda, tem que entrar pelo ouvido. E como é que entra pelo ouvido? Pela pregação, pelas formações, pela catequese. Então é importante isso. Né? Não vai, de repente, pelo sentimento dela, ela vai ter fé. Não. Ela tem que ouvir, entra pelo ouvido primeiro. Então, pela pregação, a pessoa vai ouvir a verdade e a sua razão, a sua inteligência vai dizer que vai acreditar em todas as verdades reveladas por Deus. Bem, recapitulando o que eu disse até agora. Vamos recapitular o que eu disse até agora. Primeiro ponto, Deus existe. Deus é sábio, inteligente e pode se revelar. E ele se revelou. Né? Deus se revelou. E Deus deu os meios para que saibamos qual é a verdadeira igreja, a única religião que ele fundou aqui na Terra. Quais são esses meios que eu falei para vocês? Recapitulando, essa verdadeira igreja ela tem que ter verdadeiras profecias e verdadeiros milagres. Somente a Santa Igreja Católica teve isso lá desde a sua fundação e até hoje, né? Aí você pode perguntar assim, mas espera aí, nos cultos protestantes aí, os pastores famosos da mídia, da grande mídia, acontecem milagres, né? É o que eu falei para vocês. Existem muitos casos que são charlatanismo, enganação, para enganar as pessoas. Muitos são enganação, charlatanismo. Outros são a ação do demônio, porque o demônio quer afastar o povo da verdade. E o demônio tem poder, os demônios têm poder para isso, para fazer prodígios, que as pessoas acham que eram milagres, para afastar o povo da verdadeira igreja. Então, prodígios. Ele quer afastar o povo da verdadeira igreja. As falsas ele quer levar. Né? Qualquer outra igreja falsa que tiver por aí, que são várias, infelizmente. Bem, a própria história da igreja que vocês vão estudar nesse curso, quem tiver perseverança, quem perseverar, tiver paciência, nós vamos estudar toda a história da Santa Igreja Católica. Né? E você estudar a história da igreja, eu tô amando estudar a história da igreja, porque isso fez eu amar mais a Santa Igreja Católica. Porque eu digo, meu Deus, como é possível, tanto que a Igreja Católica sofreu desde o início, perseguições violentas, tanto externas como perseguições internas, e ainda hoje sofre, e nunca foi destruída, né? Só por intervenção divina, porque é a verdadeira Igreja de Cristo. Como Jesus disse, eis que estareis convosco até o fim dos tempos. É lógico que a verdadeira igreja está minimizada hoje em dia, está eclipsada, como diz Nossa Senhora. Hoje é de Nossa Senhora das Graças, mas Nossa Senhora, em outra aparição em La Saleta, ela diz que a igreja está eclipsada, né? Eclipsada, ou seja, existe uma... Isso vocês vão ver mais na frente em outras formações, mas a igreja está enfraquecida, foi infiltrada dentro, internamente dela e se enfraqueceu. Né? Eclipsada, ou seja, foi coberta por uma falsa igreja. Por isso que Nossa Senhora fala do eclipse. Né? Então a verdadeira igreja está sofrendo, está padecendo o que Jesus Cristo sofreu na cruz. Vai sofrer todo esse caminho até o Calvário. Né? Até o Calvário vai sofrer. Até vir a vitória final. Né? A vitória final do triunfo do Imaculado Coração de Maria, que vocês vão ver também mais na frente. Bem, mas falando do assunto aqui, antes de abrir para a primeira parte das perguntas. Essa parte é importante. A revelação de Deus, Deus se revelou. Existe a revelação pública e a revelação privada. A revelação pública está contida na Sagrada Escritura, né, e na tradição da igreja. Né? A revelação pública, ela está contida no Antigo Testamento, é a revelação se divide em duas partes da Sagrada Escritura. A revelação pública, né, ela pode ser pública privada ou pública universal. A revelação pública privada é do Antigo Testamento, era para o povo eleito, para os hebreus. E a revelação pública universal é o Novo Testamento, né? Como nosso Jesus Cristo disse para os apóstolos, ir e pregar a toda criatura, né? E batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para todas as criaturas, pregar para todos os povos e nações. Revelação universal, né? Essa é a revelação universal. Então, esses dois tipos de revelação pública. A revelação pública, ela se encerrou com o último apóstolo, São João, o evangelista. Quando São João Evangelista morreu, encerrou-se a revelação pública. Mas a revelação privada nunca se encerrou. Então é importante ver isso daí também, entender isso. Né? A revelação pública se encerrou com o Apocalipse, com a morte do apóstolo São João, do último apóstolo, a revelação pública. Né? E a revelação, a Santa Igreja Católica, ela que é a guardiã, lembra da primeira aula? A Santa Igreja Católica é a guardiã da tradição católica e também guardiã das Sagradas Escrituras. O Sagrado Magistério, composto pelos papas e pelos bispos sucessores dos apóstolos,
eles é que guardam esse depósito da fé, esse tesouro da fé, né? Então, a Santa Igreja, ela obriga os católicos, todo católico batizado, a crer na revelação pública. Nós somos obrigados a crer na revelação pública. A Santa Igreja deixa livre em relação às revelações privadas. Porém, as revelações privadas são importantíssimas, né? Porque ali está, como nosso Senhor Jesus Cristo falou, né? São João, no final do evangelho dele, como eu disse na primeira aula, ele diz claramente: se eu fosse escrever tudo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou e pregou, nenhum livro, nem todos os livros do mundo inteiro não seriam capazes de escrever. Nem todos os livros do mundo inteiro. Então, são muitas coisas que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou e pregou que não estão aqui na Sagrada Escritura. São muitas verdades que não estão aqui na Sagrada Escritura. É importante saber isso, a importância da Sagrada Tradição, né? Então, encerrou-se a revelação pública com São João, mas tem a revelação privada, né? A revelação privada, ela não acrescenta nada ao depósito da fé, entendam isso. A revelação pública, que é obrigada a reter essa fé, ela encerrou, a revelação foi encerrada ali no Evangelho de São João, com a morte de São João e no Apocalipse, né? Mas a revelação privada continuou. O que são essas revelações privadas? Ela não, repito, a revelação privada não acrescenta nada ao depósito da fé. Porém, a revelação privada é importantíssima. O que são revelações privadas? Revelações privadas, por exemplo, para os santos. Vários santos tiveram revelações de Deus, visões, profecias, né? Nossa Senhora, várias aparições de Nossa Senhora, da Santa Virgem Maria, apareceu e tiveram mensagens, profecias de Nossa Senhora. Vamos desprezar isso? Que são coisas autênticas, e muitas delas foram aprovadas pela Santa Igreja. Nós vamos desprezar essas revelações privadas? Não podemos, de fato, de modo algum, desprezar. Porque essa revelação privada é o Espírito Santo agindo, é o Espírito de profecia agindo na Santa Igreja Católica. É como Nosso Senhor disse, né? A revelação privada, ela serve para nós compreendermos melhor a revelação pública. Compreendemos melhor a Sagrada Escritura, compreendemos melhor a Sagrada Tradição. Vivemos melhor a nossa fé. É tão importante a revelação privada. Não podemos desprezar essa revelação privada. Mas no finalzinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, onde é que está a revelação? A revelação de Deus, que Deus se revelou, está em dois lugares, né? Está na Sagrada Tradição, que é um dos pilares da fé católica, e está nas Sagradas Escrituras, né? Esses são os dois lugares que estão a revelação, né? E a Sagrada Escritura, ela contém toda a verdade? Não. A Sagrada Escritura, ela não contém toda a verdade. Nem toda a verdade está aqui na Sagrada Escritura. Nem tudo que é verdade. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, né? É um livro inspirado por Deus, né? Que serve, é a base para salvar, para nos salvar, está aqui. A base para nos salvar está aqui, na Sagrada Escritura, que é importantíssimo, pois é a palavra de Deus, Jesus vivo. Porém, não podemos esquecer da Sagrada Tradição, porque a verdade maior está lá na Sagrada Tradição. São muitas verdades. Por exemplo, a Santa Igreja Católica, no decorrer da sua história, inspirada pelo Espírito Santo, iluminada pelo Espírito Santo, porque nosso Senhor Jesus Cristo falou bem isso. Eis que eu mandarei o Paráclito, o advogado, que ensinar-vos-á todas as coisas. Vocês não são capazes de compreender tudo agora. Então, na história da Igreja, o Espírito Santo foi conduzindo a Santa Igreja. E aí foram sendo proclamados os dogmas. Lembra que eu falei dos dogmas da fé católica? Que todos nós católicos somos obrigados a crer. Isso foi inspiração do Espírito Santo. Que a Igreja foi proclamando esses dogmas, verdades de fé. Inclusive os símbolos dos apóstolos, que vai ser um assunto que vamos falar já no mês de dezembro. Né? Entrar já nesse assunto importantíssimo. São dogmas, são verdades de fé que a Santa Igreja ensina. Que não estão todas contidas na Sagrada Escritura, mas estão contidas na tradição e na Sagrada Escritura ao mesmo tempo. Esse depósito todo da fé católica. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não disse assim, ide escrever. Não. Ele disse para os seus apóstolos, discípulos, ide pregai. Ide pregai. Nosso Senhor Jesus Cristo não escreveu nada. Nosso Senhor Jesus Cristo não escreveu nada, ele só pregou, ensinou muita coisa para os apóstolos. E os apóstolos ensinaram para os seus discípulos, e assim vieram os sucessores dos apóstolos até hoje, os bispos de hoje em dia, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo falou da importância da tradição, né? Deus não criou, uma coisa importante sobre a revelação divina, né? Deus não criou, criou o ser humano e largou o ser humano, não. Tem muita gente que diz, Deus criou e largou o ser humano para se virar. Não. Deus criou o ser humano, né? Nossos primeiros pais, Adão e Eva, que eu vou já entrar nesse assunto importante, que pouca gente fala, dessa história de Adão e Eva, verdadeira, que pouca gente fala, né? Deus criou o ser humano, mas não abandonou o ser humano, né? Apesar da queda do ser humano, Deus continuou fazendo aliança com o ser humano, continuou fazendo aliança, até a última eterna aliança, na plenitude dos tempos, com o nosso Senhor Jesus Cristo.
É importante frisar isso. Deus quis participar da criação, ele não abandonou a sua criação. Mas ele foi se revelando pouco a pouco, é importante frisar isso. Essa revelação divina que Deus revelou foi feita aos poucos, pouco a pouco, foi feito pouco a pouco, até Jesus Cristo, até a plenitude da revelação completa, que foi nosso Jesus Cristo que se revelou completamente. Bem, até aqui tem alguma pergunta? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou se escrever alguma coisa aí, irmão. Se tiver, por favor, fale aí. Não? Ninguém tem nenhuma pergunta até agora? Irmãos aí presentes que quiserem fazer pergunta, pode escrever ou pode abrir o microfone também aí, pode mandar sua pergunta. Pronto. Qualquer hora pode me interromper, tá? Eu já vou abrir a partir de agora para as perguntas, não tem problema não. A gente quer isso aí, um feedback. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, ou se quiser acrescentar alguma coisa nesse assunto que eu estou falando, né, exclusivamente nesse assunto seria interessante, ou das aulas passadas também, podem clicar no microfone, como o Hugo falou, ou então digitem aí que o Hugo vai me dizendo, tá bom? Pode me interromper qualquer hora. Bem, continuando aqui na nossa aula. Deus cria o ser humano. Lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, né, nós vemos a criação. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nós vemos a criação. Deus cria nossos primeiros pais, Adão e Eva. Né? Nós vemos ali a criação, primeiro capítulo da Bíblia. E aí é interessante que diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lá no primeiro livro da Bíblia, né? Primeiro capítulo, lá tem dizendo a criação do ser humano. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Olha a dignidade que foi elevado ao ser humano. Deus elevou o ser humano a uma dignidade sobrenatural. Imagem e semelhança de Deus. E nós, infelizmente, somos tão tolos, né? Que às vezes somos pecadores, frágeis, sim, mas fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? E nos esquecemos muitas vezes disso. Nos lambuzando nessas coisas passageiras do mundo, né? Se apegando a essas coisas materiais. Muitas vezes nós fazemos isso. Trocamos a Deus por as coisas passageiras, materiais, por coisas do mundo. É triste isso. Nós fazemos muitas vezes isso. Bem, nossos primeiros pais, Adão e Eva. Adão e Eva existiram de fato? Existiram, tá? O primeiro ponto é isso. Não acreditem naqueles que dizem que é a história da carochinha. Não. Adão e Eva existiram de fato. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, os primeiros seres humanos foram Adão e Eva. Existiram de fato. Eles foram criados para viver nesse paraíso do Éden eternamente. Não eram para morrer, não ter doença, não ter nada. Interessante, porque Deus criou Adão e Eva, nossos primeiros pais, na graça santificante. Eles tinham a graça santificante. Eles eram resplandecentes de luz. Criou imaculados, eles foram criados imaculados, perfeitos, na justiça de Deus, né? Na graça santificante. Né? Eles tinham dons extraordinários. Para vocês terem uma ideia, não dá para me aprofundar muito, vocês vão ver mais na frente esse assunto, mas a inteligência de Adão e Eva era 40 vezes maior do que a nossa. Então nós somos um pouquinho mais burros, bem mais burros, né, do que Adão e Eva eram. Né? Porque com o pecado original, com a queda de Adão e Eva, com essa queda nós tivemos efeitos terríveis. Perdemos a graça santificante, perdemos o céu na queda de Adão e Eva. Né? Todo ser humano perdeu com essa queda de Adão e Eva. Os dons extraordinários que eles tinham. Né? Eles tinham dons extraordinários, inclusive a inteligência era maior. Né? E aí Deus ordenou, né? Crescer e encher a terra, submeter. Né? Deu toda a criação para o ser humano governar. Né? Toda a criação foi criada para o ser humano. Olha a importância do ser humano. Hoje em dia estão pregando muito ecologia, não sei o quê, que os animais são mais importantes do ser humano. Não. Deus criou o ser humano numa dignidade muito maior do que os animais. Ele disse, crescer e submeter. Vocês irão governar os animais, tudo que eu criei, a criação inteira. Então, viveu nesse paraíso terrestre, né? Infelizmente, caíram, né? Caíram. Eu vou já entrar daqui a pouquinho nessa queda. Com a queda de Adão e Eva, há um rompimento dessa aliança com Deus. Se você for ler em Gênesis, é tão bonita essa passagem. Gênesis capítulo 3 diz claramente, Deus passeava entre os homens no jardim, né, no paraíso terrestre. Olha a intimidade de Deus. Esse passeava entre os homens quer dizer o quê? A presença de Deus no meio do paraíso. A presença de Deus com Adão e Eva. Passeava com eles no paraíso. Olha que bonito, né? O que Deus planejava para toda a humanidade, para todos nós. Mas houve a queda, e com a queda houve um rompimento dessa aliança e um grande abismo entre Deus e a humanidade. Mas Deus fez repetidas alianças, que eu vou já entrar daqui a pouquinho. Mas frisando na mentalidade moderna de hoje em dia, no modernismo. O Santo Padre Papa Pio X, que escreveu aquele catecismo que eu indiquei na primeira aula, São Pio X, um grande Papa, um grande santo, ele combateu uma das heresias piores. Ele diz que o modernismo é a pior das heresias, porque é a síntese de todas as heresias juntas. E esse pensamento moderno entrou dentro da própria Santa Igreja hoje em dia. Né? Há muitos anos atrás, já entrou, no final do século XX.
E essa mentalidade moderna, que já entrou no mundo desde o século XVIII, depois na igreja no final do século XX, essa mentalidade moderna fez com que houvesse uma separação entre a religião e a ciência. Isso é um erro. Deus não quis isso. Deus não quis essa separação, mas ali, a partir do final do século XVIII, com esse racionalismo ateu, com esse materialismo, iluminismo, houve a separação da religião com a razão, separação da religião com a ciência. E aí houve o estrago total. Porque aí a religião passou a ser uma superstição, uma crendice, tratada como uma crendice, como uma superstição, e colocaram, pessoal, no mesmo balaio, colocaram todas as religiões como se fossem iguais. Olha o grande erro disso, de separar a religião. Foi feita a separação da religião da ciência. Separar a religião dos governos, né? Que os governos eram monárquicos, mas voltados para a Santa Igreja Católica. Os reis eram católicos. E houve essa ruptura, essa separação, infelizmente, né? E aí veio essa, não, como diz a nação católica brasileira, né? Que de católico, infelizmente, não tem quase nada. É uma nação que o catolicismo está agonizando. É muito triste dizer isso, né? Mas por causa da ignorância religiosa. O principal ponto é esse. Né? Por falta de conhecimento, o meu povo se perde. Por falta de conhecimento... Sim, pode falar, irmão, pode falar. Eu queria tirar uma dúvida bem aqui. Pode tirar. Se Lúcifer e seus anjos foram expulsos do paraíso por desobediência a Deus, e a serpente, que é o mesmo demônio, Satanás, enganou Sim. Adão e Eva. Como Sim. isso foi acontecer? Foi antes ou depois da criação que Lúcifer foi expulso do paraíso? Sim, importante. É uma pergunta muito interessante. Isso aí vai ser visto depois, em outras aulas, mas eu vou só resumir um pouquinho para tentar responder a sua pergunta. Primeiro, houve a queda dos anjos no céu. O primeiro ponto é esse. Né? Então, os anjos já existiam, os anjos já existiam, para a criação, já existia toda a criação. E aí, o que aconteceu? Isso eu estou falando baseado em teólogos católicos, na doutrina da Santa Igreja Católica. Né? Mas a gente vai aprofundar um pouco mais nas outras formações, mas só para tentar responder a tua pergunta logo. Quando Lúcifer, que era o anjo portador de luz, que era o mais poderoso de todos os anjos que Deus criou, ele era o mais poderoso de todos, ele soube, né, como aconteceu a queda dos anjos, só para resumir. Quando ele soube que haveria a queda, né, que haveria a queda do ser. Então os anjos foram criados primeiro, entenda isso, foram criados primeiro. Depois houve a criação. Mas quando os anjos souberam, o Lúcifer soube que o homem, né, com a queda de Adão e Eva, viria um Salvador, o Messias, viria Deus se faria homem, ele teria que adorar um Deus feito homem. Quando ele soube disso, não, os anjos são criaturas mais perfeitas do que o ser humano. Eu não irei adorar. Então a rebeldia de Lúcifer veio aí. Eu não irei adorar um homem que é mais inferior a mim, que são criaturas mais perfeitas. E realmente os anjos são criaturas superiores a nós. Então ele não aceitou isso. E piorou a rebelião porque ele disse, além de adorar a um homem feito Deus, eles teriam que honrar uma mulher, que é a Virgem Maria, que seria a mãe desse Deus, que seria a rainha dos anjos. Então veja só, então essa rebelião, Lúcifer disse, eu não servirei a Deus, não servirei, que é aquela passagem, né? E São Miguel, que estava lá embaixo, no coro inferior, disse, quem como Deus? Né? Então houve essa batalha, né, para resumir, mas nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso, a batalha do céu que aconteceu antes. E aí, Lúcifer e os anjos rebeldes, os anjos maus, perderam o céu. A queda dos anjos houve primeiro. Então, se você observar bem Apocalipse, você vê isso aí claramente, né? E também na Sagrada Tradição, explicando mais um pouco, os padres, Santo Tomás de Aquino, os autores da igreja, explicam que o anjo decaído, o demônio, Satanás, Lúcifer decaído, e os anjos rebeldes vieram lutar, desceram para o céu, para a terra com fúria, por inveja do ser humano. Entenda isso. Por isso que Satanás, através da serpente ali no paraíso, ele quer, sabendo que Deus queria que o ser humano vivesse eternamente com ele, na plenitude, né, sem ter morte, nada, ele quis que o homem também caísse onde ele está, no inferno. Né? Quis que o homem desobedecesse a Deus. Né? O pecado de Lúcifer foi um pecado de orgulho. Queria ser mais do que Deus. E a tentação que ele fez com nossos primeiros pais, caísse também foi a mesma. Pecado de orgulho. Olha, Deus falou que você não pode comer só daquela árvore lá do conhecimento do bem e do mal, mas é porque vocês serão como Deus. Então, os primeiros pais também caíram por orgulho. Né? Então, Satanás, por inveja, entendeu? Tentou Adão e Eva. Deu para entender mais ou menos, mas porque
é bem complexo. Em outras aulas vamos entrar mais nesse assunto. Quando a gente for falar do credo, dos símbolos apóstolos, a gente vai falar sobre o homem, sobre nosso Jesus Cristo, sobre a queda, sobre os anjos, vai falar. Mas deu para responder um pouco, irmã? Deu para responder um Sim, pouco sua pergunta? deu sim. Pronto, Sim, que deu sim. Muito bom. obrigada. Por nada, irmão, por nada. A ignorância, então o pessoal se perde por ignorância religiosa, né? Esse é o ponto. Quem tiver mais perguntas pode fazer, podem fazer. Então a ignorância religiosa é o ponto, ou seja, falta conhecimento do povo. E da ignorância religiosa vem o indiferentismo religioso. O povo não está nem aí para a religião. Não está nem aí. Vocês já ouviram essa frase, né? Religião, futebol e não se discute. Que coisa triste comparar, né? Isso aí. Então, se você perguntar a qualquer pessoa, até mesmo católicos hoje em dia, sobre futebol, sobre a novela, sobre o noticiário, sobre a política, eles sabem responder. Mas perguntar alguma coisa sobre a doutrina católica, a minoria sabe responder. Então, por ignorância, meu povo se perde. Leiam, eu queria que você anotasse essa passagem para você ler, que não vai dar tempo eu ler aqui agora, porque eu tenho outras coisas importantes para falar do assunto. Anotem aí, Mateus capítulo 13, versículo de 24, né? 24 até 25. Mateus capítulo 13, versículo 24 e 25. Leiam depois. Essa passagem aí é a passagem da parábola, a parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo. Leiam essa passagem aí. E depois de terminar essa aula, porque nessa passagem nós vamos ver que Deus fala nessa parábola sobre a religião verdadeira, que é a religião católica, e sobre as falsas religiões. Essa passagem do joio e do trigo fala claramente sobre isso aí. Veio o semeador. Quem é o semeador? É Deus. Semeou a boa semente. A boa semente que Deus revelou, que é a verdadeira igreja, a Santa Igreja Católica, né? E aí veio o inimigo à noite e semeou a má semente. Satanás, Lúcifer, por inveja do homem, por inveja do ser humano, semeou a má semente. E para destruir a criação. Como Lúcifer, Satanás, não pode atingir mais a Deus, ele foi derrotado, né, por São Miguel, seu dos anjos bons, ele não pode mais atingir a Deus, ele quer atingir a criatura feita em imagem e semelhança dele, que somos nós, a criatura de Deus. Então o que ele faz, né? Ele semeou as falsas religiões. Vale para isso. E aí nosso Jesus Cristo fala da parábola assim, não arranquemos agora o joio, porque senão poderemos arrancar o trigo junto. Deixemos para a época da colheita, que essa época da colheita vai ser a segunda vinda dele, né? Que aí arrancaremos primeiro o joio e irá para o inferno, e teremos o trigo para o céu, né? Onde haverá esse juízo final, particular. Bem, então o importante é nós entendermos o que é a doutrina da salvação. Muita gente, tem jovens que não entendem isso. Eu dou aula de crisma, catequese de crisma, e eu vejo que tem muitos jovens que não entendem essa doutrina da salvação. A doutrina da salvação, qual é a base da doutrina da salvação? A base da doutrina da salvação é o pecado original. Essa é a base da doutrina da salvação, o pecado original. É o fundamento, é a base da doutrina da salvação. Nós rezamos na Salve Rainha, os degredados filhos de Eva. Degredados filhos de Eva. Então a base da salvação é o pecado original. Todos os povos antigos, o povo da Mesopotâmia, da África Antiga, da Ásia, o povo antigo da América, todos falam quase a mesma coisa. Pode estudar, quando você estuda a história dos povos antigos, eles falam quase a mesma coisa. Eles falam que o homem, todas essas falsas religiões falam que o homem pode se salvar por si próprio, não precisa de um salvador. Interessante isso, né? A única igreja, a única religião que fala que nós precisamos de um salvador é a Igreja Católica Apostólica Romana. Só ela, né? Então é importante entender essa doutrina da salvação. Uma coisa que talvez muitos não sabem, que eu aprendi há pouco tempo, que é muito importante, é uma coisa interessante. Deus revela para Adão a doutrina da salvação. Olha que interessante isso. Não está na Bíblia, não está na Sagrada Escritura, mas a tradição fala sobre isso. E os santos padres doutores ensinam isso, os padres da igreja, que vocês vão aprender também nesse curso, né? Deus revela a doutrina da salvação para Adão, né? Deus fala para Adão, depois do pecado original, Deus não abandona o ser humano. E aí o demônio ficou com mais raiva ainda. Como é que pode, né? Depois vocês vão entender por que Deus não deu uma chance mais para os anjos. Quando a gente falar dos anjos, por que Deus só deu uma chance para os homens? Testou os anjos uma vez, quem escolheu o lado certo, escolheu, quem não escolheu está no inferno. Mas para o homem, Adão e Eva pecaram, né? E Deus não rompeu a aliança. Houve aquela ruptura, lógico, né? Com o pecado entrou a morte, que não era para o ser humano morrer, não era para adoecer. O salário do pecado é a morte. Houve a ruptura, um grande abismo entre Deus e o homem. Mas Deus não abandonou o homem. A revelação não parou, entenda. Deus não abandonou o ser humano, mesmo depois do pecado original. A revelação divina não parou. Adão e Eva pecaram, né? Perderam o paraíso celeste, foram expulsos do paraíso, perderam os dons extraordinários que eu falei para vocês. E Adão sabia que iria morrer. Adão, foi revelado para ele que Adão iria morrer. Sabia que ele iria morrer. Adão sabia, Deus revelou para ele
ele sabia que iria morrer e sabia que depois da sua morte, ele só iria para o céu quando viesse o Salvador, o Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. Só poderia entrar no céu quando Jesus Cristo viesse para salvar ele. Olha que interessante isso, né? Então, essa doutrina de salvação foi ensinada para Adão. Foi ensinada para Adão, né? Que ele queria enviar um Salvador, que seria nosso Senhor Jesus Cristo, novo Adão, né? E viria uma nova Eva também, né? Que Deus já dá profecia ali em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, para quem quiser ler. Gênesis 3,15 tem uma profecia que Deus revela e acontecer, que aconteceu de fato, né? Bem, então com esse pecado original, houve uma ruptura, um abismo entre Deus e o homem. Para poder realizar uma ponte, uma ligação de novo entre Deus e o homem, o que tinha que acontecer? A doutrina da salvação fala isso. Teria que um homem sem pecado morrer. E agora, como é que o homem ia se salvar? Se todo mundo, depois de Adão e Eva, todos os descendentes de Adão e Eva, teriam um pecado original. Então, teria que ser um homem, o próprio Deus encarnado, para morrer por nós, para nos salvar. Olha como Deus é maravilhoso. Olha a bondade de Deus, a extrema bondade e misericórdia de Deus pelo ser humano, né? Deus enviou, e ele revelou isso para a doutrina da salvação, para Adão, né? Ele enviou o seu Filho único, a segunda pessoa para se encarnar no seio da Virgem Maria, para dar essa salvação. Porque tinha que morrer um homem sem pecado, e somente Deus poderia morrer sem pecado. Somente Deus é perfeito e santo. Então, um homem feito Deus, né? Um homem feito Deus. E aí houve a salvação. A morte foi vencida. Deus abriu as portas da salvação de novo. Essa ligação entre Deus e o homem foi ligada novamente ali, né? Abriu as portas do céu para aqueles que querem se salvar, porque Deus quer salvar todos, mas infelizmente nem todos buscam esse caminho de salvação. Pelo contrário, a minoria hoje em dia, né? Bem, então Adão, ele recebeu essa doutrina de salvação e transmitiu para os seus filhos. É interessante isso. Quais eram os filhos de Adão? 2. Né? A Sagrada Escritura fala Abel e Caim. E Abel, ele recebeu essa doutrina de salvação no seu coração com alegria. Ele recebeu a doutrina e se alegrou com essa doutrina, viveu essa doutrina, guardou no seu coração essa doutrina da salvação que Adão ensinou para ele, que Deus tinha revelado. Caim não. Caim, instigado pelo Satanás, pelo demônio e também pela sua vaidade, Caim era muito vaidoso, eu não preciso de Deus para me salvar, né? Caim dizia, né? Então Caim não, Caim desprezou a doutrina da salvação. Então desde Caim e Abel nós vemos uma luta que continuará até a segunda vinda de Cristo. Essa luta constante entre a verdadeira religião guardada por Abel e a falsa religião de Caim. Então veio essa descendência, que até hoje são só as religiões aí que descendem de Caim, né, vamos dizer assim. Então, Abel realiza um sacrifício para Deus, e na Sagrada Escritura nós vemos isso, a tradição explica bem, o magistério da igreja, que Deus se agradou do sacrifício de Abel, né? Se agradou daquele sacrifício que Abel ofereceu para Deus, né? E Caim fez uma coisa mal feita, que era a deformidade da religião, religiões falsas, pagãs, que não agrada a Deus, né? E Deus não se agradou da oferenda de Caim, né? Porque ele não tinha guardado a doutrina como com seu irmão Abel. E por inveja de Abel, houve o primeiro assassinato, né? Caim matou Abel, vocês sabem disso. Mas e aí, a doutrina da salvação ficou com quem? Deus escolheu outro filho de Adão e Eva, né? O outro filho de Adão para guardar essa doutrina da salvação dada para Adão naquele tempo. O nome do filho de Adão é Sete, S-E-T, né? O filho, Deus escolheu o novo filho de Adão e Eva para guardar essa doutrina da salvação. Tinha que ter para guardar essa revelação que vem até nós, né? Até os tempos atuais. Sete guardou, né? E aí os descendentes de Sete foram guardando lá, mas aí os descendentes de Sete se corromperam. O homem se corrompeu de novo. Só restou um descendente de Sete para guardar a doutrina verdadeira. Só um. E vocês conhecem muito bem que é Noé, né? Noé, descendente de Sete. E Noé foi o único que guardou a sã doutrina da salvação. Noé. Era o único. E olha que interessante essa história de Noé, né? Para falar para vocês nessa aula, é bem interessante. Porque Deus deu 100 anos para o povo mudar de vida e se converter com os apelos de Noé. 100 anos, pessoal. 100 anos. Não foi poucos anos, não. Quando Deus revelou para Noé que iria ter um dilúvio, se o povo não mudasse, não se convertesse, que estava triste com a humanidade, porque o pecado chegou num extremo tão grande que só tinha Noé justo. Só Noé e sua família. Ninguém mais era justo. Ninguém mais guardava a sã doutrina que foi dada lá no início, na criação, né? Só Noé. E aí o povo não escutou os apelos de Deus. 100 anos para preparar a construção da arca. E nós vemos que até na Sagrada Escritura está escrito bem, né? Eles riam de Noé, zombavam de Noé que estava construindo a arca. Ah, Noé é louco, né? Riam de Noé, casavam-se,
Davam-se em casamento, viviam só em orgias, separado de Deus, zombando de Noé. E veio o dilúvio e levou a todos. Né? Deus, ele fez essa aliança com Noé. E essa aliança com Noé, que é representada pelo arco-íris, é interessante isso, né? Essa aliança foi feita ali com Noé. E aí, Noé teve esses 3 filhos, Noé, que estavam na arca, né? Que estavam com suas esposas também na arca, né? Então, a descendência desses 3 filhos continuaram ali a história, né? E somente um filho de Noé guardou de novo, só um filho de Noé dos 3, só um foi fiel a essa doutrina, que era Sem. Era S-E-M o nome dele, Sem. Por isso que vem semita, né? Semita. O povo semita vem de Sem, que era aquele filho de Noé que guardou a fé, né? E de Sem, da descendência de Sem, é que vem Abraão, né? Que aí Deus faz uma aliança com Abraão. Vocês conhecem muito bem essa aliança, né? Que Deus pediu para Abraão, e aí vem a história dos patriarcas, né? E de Abraão vem nosso Senhor Jesus Cristo. De Abraão, a descendência de Abraão é que vem nosso Senhor Jesus Cristo, né? É interessante isso aí, porque Deus faz aliança com Abraão, disse, olha, da tua descendência, você não pode contar as estrelas, e essa será a tua descendência, porque dali viria o Messias, né? Todos que seriam os cristãos católicos seriam descendência de Abraão, né? Então, é interessante a gente ver nessa aula já, vocês vão ver em outras aulas, lógico, mais aprofundado, mas é interessante nós vermos o seguinte, de Adão até o dilúvio, são 2000 anos. Isso é interessante, vocês não vão ver isso em nenhum lugar quase, eu acho, né? Eu acho que quase ninguém ensina mais isso, é triste. De Adão até o dilúvio, 2000 anos. Do dilúvio até nosso Senhor Jesus Cristo, mais 2000 anos. E de nosso Senhor Jesus Cristo até nós temos 2023 anos, né? Ou seja, a história da humanidade, dos homens, a existência do ser humano aqui nesse planeta Terra, pelos estudiosos da Sagrada Escritura, Paz, doutoras da Igreja, dizem que é de 6.000 anos e meio a 7.000 anos, no máximo, a história do ser humano no planeta Terra. Eu não estou falando a história do planeta Terra, da Terra, do planeta da criação de Deus, da Terra não. Não é isso, eu estou falando do ser humano. A história do ser humano é isso, de 6.500 anos até 7.000, mais ou menos. Essa é a base da história do ser humano na Terra. Bem, um erro modernista que há também hoje em dia, infelizmente, é o seguinte. Vamos falar mais sobre o modernismo, para vocês entenderem melhor o que é. Estou só citando porque é interessante citar isso aqui. Prega que o modernismo, que é um erro, a pior heresia que existe, e se filtrou dentro da própria igreja, isso quem fala não sou eu, São Pio X denunciava isso no início do século XX, e todos os papas ali, né, São Pio X, Leão XIII, Pio IX denunciava sobre esse modernismo, infiltrado dentro da igreja. Até Pio XII, os papas denunciavam sobre isso. O que o modernismo prega? O modernismo prega que nós devemos amar ao homem acima de tudo. Isso é um erro terrível, né? Prega o humanismo, né? Repito, infelizmente se infiltrou dentro da própria igreja esse erro, né? Tem pessoas que estão em alto cargos ensinando isso, né? Na Santa Igreja Católica, dizendo que o homem basta ter, a gente vê os direitos dos homens. Os homens estão acima de tudo. Não, meus irmãos, isso não é verdade. E como é que nós vemos na Sagrada Escritura que Deus é amor? Nós temos que amar o próximo, lógico, mas o primeiro lugar é amar a Deus acima de tudo e todas as coisas. Esse é o primeiro ponto. Nós só conseguiremos amar o próximo quando amamos a Deus. Só conseguiremos amar o próximo quando amamos a Deus. Isso é fato, né? Então, esse erro modernista é terrível, né? E é como se fosse a cobra, né? O símbolo da cobra, que a Iraci falou da cobra, agora eu lembrei de uma coisa interessante. A cobra, a língua da cobra é uma língua bífida. Ela tem 2 pontinhas, assim, na língua da cobra. Você sabe disso. A cobra tem 2 pontinhas, a língua bífida. Por quê? Porque são 2 erros que Satanás ensina para a humanidade. E, infelizmente, está infiltrado dentro da própria igreja esses erros hoje em dia. Um erro é dizer o quê? Uma das línguas bífidas dizer que o homem está acima de tudo. É o humanismo. Esse é erro terrível. O segundo erro que Satanás propaga é ame só a Deus, não ame o próximo. Não precisa ter caridade com o próximo. São os 2 erros. São os 2 erros aí, né? Porque a caridade é importante. Nós vemos, a Sagrada Tradição explica isso, né? E a Sagrada Escritura, a tradição magistério, explica que nós temos a fé, a esperança e a caridade. Quando a gente morrer, não vai precisar mais da fé e da esperança. Mas a caridade é mais importante, o amor. Então, o amor próximo é fundamental, né? A gente vê na história da igreja o que os santos fizeram de caridade,
A caridade é paga a multidão de pecados. É importante a caridade para com o próximo. Mas, em primeiro lugar, amar a Deus, né? E depois ao próximo. E com esse amor a Deus é que nós vamos ter um amor verdadeiro para com o nosso próximo, né? Então, uma coisa interessante também. Como é que a gente vai conseguir viver essa doutrina da salvação dada lá para Adão, que veio ali, né? Que veio até nós, né? Ensinado por toda essa doutrina católica hoje em dia, pela Igreja Católica, na história da humanidade. Como é que a gente vai conseguir viver? A gente tem que dividir em duas partes. Primeiramente, viver uma parte interior, viver essa doutrina católica interiormente. Como é que você vive interiormente essa doutrina católica? No seu coração, sua inteligência. Primeiramente, conhecendo a Deus, conhecendo o catecismo, estudando o catecismo, conhecer para amar a Deus. Então, interiormente é isso. Conhecer, estudar para amar mais a Deus. Amar mais a verdadeira igreja de Cristo. Amar mais o que nosso Senhor Jesus Cristo, essa doutrina ensinou. Nosso Senhor ensinou para vivermos aqui na Terra, para conseguir a salvação. Então é isso. E para servir também interiormente, para a gente servir o próximo, precisa amar. Para servir, a gente precisa amar. Se você quer ser um servo, tem que amar. Amar a Deus em primeiro lugar. E para amar o próximo, servir o próximo, nós temos que conhecer e amar a Deus em primeiro lugar. Então esse é o ponto interior. A parte interna de viver essa sã doutrina. E a parte externa, ela são várias práticas exteriores, não dá para falar nessa formação, não é também o caso de falar nessa aula, primeiro, nessa terceira aula. Vamos falar sobre isso, essas devoções, né, no decorrer das aulas aí para frente. Mas essa parte externa se resume ao culto a Deus, né, as devoções que são várias e as imagens, as santas sacras imagens religiosas. Então, por essas três formas, culto a Deus, né, devoções e imagens, e nós chegamos a essa parte externa, né, aos sacramentais e tantas outras coisas que Deus nos deixou para vivemos tão bem a doutrina católica. Alguém tem mais alguma pergunta, meus irmãos? O povo está muito calado. Só Iraci até agora. Tem mais alguma pergunta? Alguém? Algum questionamento? Não. Boa Não tem noite. nenhuma pergunta aí não, né? Não chegou nenhuma pergunta aí não, né? Queria procurar o irmão qual é o catecismo que o senhor indica para a gente comprar. Pronto. O catecismo. Olha, eu indico para vocês, para quem não tem nenhum catecismo ainda, eu indico esse aqui. Esse catecismo aqui. É o catecismo de São Pio X. Esse catecismo aqui, ele é de perguntas e respostas. Foi compilado por São Pio X no início do século XX, em 1905, mais ou menos. E ele é muito bom. Esse catecismo aqui é muito bom. Eu uso esse catecismo para dar aula de crisma, né? Ele é muito bom. Ele facilita você dar aula, você dar a catequese. Você aprende de uma maneira mais fácil por esse aqui. Então, eu recomendo para quem não tem nenhum catecismo, primeiro é comprar esse aqui. Agora, você que já conhece um pouco, já tem outro catecismo, então pode comprar esse e depois esse outro aqui, irmão. Esse aqui, ó. Esse catecismo aqui é perfeito. Agora é grossão, ele é grandão, é o catecismo romano, né? Ele é o mais. Esse catecismo romano aqui é o catecismo do Concílio de Trento. Ele é o melhor que tem, de todos. Só que ele é muito grande, ó. Então, não recomendo começar por ele, não, tá bom? O primeiro que você tem que começar é por esse aqui, por esse catecismo aqui, o amarelinho, de São Pio X, tá bom? Tem um que também é muito bom, que é a editora, que eu vou botar depois para vocês, no grupo de vocês, eu vou colocar aqui, o Centro Dom Bosco, ele fez também um catecismo de São Pio X, mas também de uma forma mais completa ainda, que São Pio X editou, além desse catecismo aqui, em 1905, ele também compilou um catecismo da doutrina cristã, em 1912. E o Centro Dom Bosco, ele compilou. Ele fez ali com comentários, que é melhor ainda. Então, eu vou mandar também um link para vocês desse catecismo que o Centro Dom Bosco manda. Ele indica que é muito bom também. Então, para quem está iniciando, não tem nenhum, esse aqui. Catecismo São Pio X, amarelinho. Ou então o outro que o Centro Dom Bosco eu vou indicar a vocês. Tem também o Catecismo da Igreja Católica, que é o Catecismo amarelo, editado por João Paulo II, que eu acho que talvez alguns de vocês tenham, né? Ele é muito bom também, né? Mas eu prefiro, para dar aula de crisma, esse aqui de São Pio X, e esse aqui é o completão, é o Concílio de Trento. Por que eu prefiro esse em vez do catecismo amarelinho, que é o de Papa João Paulo II? Ah, Alan, o catecismo de João Paulo II não é bom, não? Ele é bom, o catecismo amarelo de João Paulo II também é bom. Mas eu prefiro esse porque, pelo que está acontecendo na igreja hoje, nós vemos, que vocês vão entender isso mais nas aulas mais para frente, eu estou mais apegado à tradição. Então, o catecismo tradicional mais tradicional é esse aqui, mais completo. É o catecismo romano do Concílio de Trento. Então, eu prefiro me apegar a esse aqui, né? Por conta disso. De toda essa crise de fé que está acontecendo hoje em dia. Muito triste, infelizmente, né? Deu para responder? Meu irmão perguntou? Deu para responder direitinho? Deu. Beleza, Pronto. beleza.
Qualquer dúvida, pode me perguntar depois no privado, tá bom? Alguém mais quer fazer alguma pergunta ou vamos continuar aqui na aula? Continuar aqui. Alguém mais? Qualquer coisa, podem digitar também. Se quiserem falar, podem falar no áudio, pode me interromper qualquer hora. Ou mandar uma mensagem aí que o Hugo vai estar me ajudando aí. O meu irmão aí está me ajudando. Graças a Deus que tem o irmão Hugo me ajudando. Bem, para tentar encerrar essa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre as fontes do conteúdo da pregação, né? Nós falamos muito sobre a revelação divina, que é importantíssimo. Esse tema é importantíssimo, né? A revelação divina. Mas as fontes do conteúdo da pregação é importante também. Não só para quem quer pregar, é importante também para quem quer ensinar para os seus filhos, quem quer ensinar para alguma pessoa, outra pessoa ali, não precisa ser pregador para isso. Então, as fontes de conteúdo da pregação, para aqueles que querem pregar, elas são, por exemplo, começar dizendo isso. Uma pessoa lá do interior, o interior mais isolado que você possa conhecer do seu município aí. Pensa aí, né? Uma pessoa lá do interior isolado. Aquela pessoa do interior lá isolada, ela vai dizer assim: fulano foi a fonte, né? Fulano foi a fonte. O povo do interior não diz isso, né? Fulano foi a fonte. O que quer dizer fulano foi a fonte? É onde para trazer a água, né? Para sobreviver, para a família. Geralmente a fonte, pelo povo do interior diz, é a água, né? Para abastecer, para que a gente possa viver. Isso fulano foi a fonte. Do mesmo jeito, qualquer pregador, qualquer catequista da Santa Igreja Católica, qualquer formador, ou até mesmo para ensinar seus filhos ou parentes próximos, ele tem que ir à fonte. E a fonte confiável são duas. Nós temos as fontes primárias e as fontes secundárias, né? As fontes primárias e secundárias. Quais são as fontes primárias que nós temos que ir? Primeira fonte primária é a Sagrada Escritura, né? É a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, né? É a primeira fonte primária. Mas aí existe um perigo, né? Cuidado. Tem muita gente, muito católico com cabeça de protestante. Você não é protestante. Você é católico apostólico romano, então cuidado, né? Os protestantes é que só vão pela Bíblia, cuidado, né? Você tem que ir em 3 fontes. Você que é católico, para pregar, tem que ir em 3 fontes. Por que o perigo de ir só pela Bíblia? O pregador ir só pela Bíblia, ou qualquer pessoa que quiser se instruir, eu vou ler só a Bíblia, né? Existe um perigo, né? E eu vou ler até essa passagem interessante, que aqui fala, São Pedro fala algo interessante, né? O primeiro Papa da Igreja, ele fala na segunda carta de São Pedro, né? No capítulo 3, versículo de 15 a 16, anotem aí. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo de 15 a 16. O que São Pedro fala, o primeiro Papa? Reconhecei que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesses assuntos. Nela há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Palavra do Senhor. Olha que interessante. O primeiro Papa, São Pedro, ele cita na pregação dele, nessa segunda carta dele, as cartas de São Paulo, que tinham sido escritas antes dele. Então, uma das fontes que nós temos que usar é a Sagrada Escritura, sem dúvida nenhuma. Os próprios apóstolos usavam isso. Os apóstolos, quando pregavam, eles pregavam sobre as Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, porque já tinha o Antigo Testamento, lembrem disso, eu falei na primeira aula, já tinha o Antigo Testamento, eles citavam os profetas antigos, citavam as passagens antigas. Nosso Senhor Jesus Cristo citava os profetas, citava o Antigo Testamento também. Nós vemos isso no Novo Testamento. E São Pedro cita a carta de São Paulo, que foi escrita antes da dele, né? Interessante isso. Então, é lógico, é óbvio que uma das fontes é a Sagrada Escritura. Mas cuidado, né? Como é que nós devemos manusear a Sagrada Escritura? Cuidado. Primeiro ponto. Se você não tem Bíblia nenhuma ainda, qual é a Bíblia que tu recomenda para mim? Eu disse isso na primeira aula, mas vou dizer de novo. Primeira, é importante. Se você quer estudar para ser um pregador, para ser um catequista, você tem que comprar a Bíblia de estudo. E quais são as 2 melhores Bíblias de estudo que eu falei na primeira aula? A Bíblia de Jerusalém e a Bíblia do Peregrino, porque eles têm rodapés para estudar. Mas para você pregar no dia a dia, a melhor, na minha opinião, e mais simples, que o povo vai entender melhor, é a Bíblia da Ave Maria, né? Para você pregar. Eu não estou falando que é para estudar. A Bíblia da Ave Maria é para você pregar, né? Cuidado, para você manusear a Sagrada Escritura, qual é o primeiro cuidado que você tem que ter? Você tem que evitar o iluminismo. O que é o iluminismo? Eu vou ler a Bíblia e eu sou iluminado. Só eu sou iluminado, né? Deus vai me revelar as coisas e eu sou iluminado, né? Então, o iluminismo é isso, né? Ele quer ser o dono da verdade. Cuidado, cuidado. Você não é o dono da verdade. Quem somos nós, né? Então, é evitar o iluminismo.
O que nós temos que evitar também quando lê a Sagrada Escritura? É evitar o fundamentalismo. O que é o fundamentalismo? Não aceitar a Sagrada Tradição. Tem muito pregador católico, infelizmente, nos dias atuais, não aceita a Sagrada Tradição. Né? Querem pregar ao pé da letra o que diz a Bíblia, sem o auxílio da Sagrada Tradição. Isso é errado, né? Esse é o segundo erro. E o terceiro erro é querer interpretar a Bíblia livremente, sem o auxílio do magistério. E como é que você vai estudar, meu amigo? Sem o catecismo não tem como. Então, são as duas coisas. Né? Na minha opinião, mais importante do que você ter... Na minha opinião, na minha sincera opinião, se você tenha... E outra coisa também, eu tenho a Bíblia da Pastoral, presta não. Né? A Bíblia Pastoral não presta, eu vou dizer depois porquê, não é o caso agora, né? Mas ou procure a Bíblia da Ave Maria, ou procure uma dessas duas que eu falei, de Jerusalém ou do Peregrino. A da Pastoral tem alguns erros ali, não é boa. Infelizmente, na nossa diocese, o pessoal está dando de brinde aí para muita gente, né? É muito triste isso. Mas não é boa, né? Então, se você... eu tenho dinheiro para comprar uma das coisas, Alain, ou o catecismo, ou a Bíblia, né? Então, compre pelo menos esse daqui, eu recomendo que é baratinho, de São Pio X, ele é baratinho, e uma Bíblia para você estudar, pelo menos isso, tá bom? Depois você vai aos poucos adquirir outras coisas, outras dicas, nós vamos dar mais na frente. Bem, então não pode interpretar livremente a Bíblia. Um exemplo que eu dou para vocês, uma anedota que o pessoal conta, que eu acho interessante, né? A anedota que o pessoal conta. Ele disse que uma pessoa chegou, um católico, né? Uma pessoa querendo só interpretar a Bíblia sozinho, pegou a Bíblia, eu vou abrir aqui a Bíblia na passagem tal, e Deus vai falar comigo, porque eu sou iluminado, né? Aí a passagem que ele abriu, é só história, tá, pessoal? Não é história verdadeira, não. É engraçado, uma anedota engraçada. Ele abriu a Bíblia e abriu aqui na passagem do suicídio de Judas Iscariote. Aí ele disse, vixe, não gostou da passagem não. Aí abriu e outro, Deus vai me revelar outra coisa. E a outra passagem dizia aquela passagem que nosso Jesus Cristo disse, era melhor para os escandalosos botarem uma corda no pescoço com uma pedra e se jogar no mar. Aí ele disse, tá ruim o negócio. Aí abriu a outra e disse, né? E a outra passagem dizia assim, vai e faz o mesmo. Né? Então o cara ficou com medo depois disso, né? Então, ou seja, é lógico que eu não estou falando que você não pode fazer isso, né? Deus vai me revelar uma passagem. Pode, mas cuidado, né? Cuidado, porque você pode abrir essas passagens aqui e não é Deus que está falando com você, né? Então, essa livre interpretação é perigosíssima. Isso que fez os protestantes, né? Primeiro foi Lutero, depois outros protestantes, denominações. Bem, então, então existe um grande perigo de interpretar a Sagrada Escritura sem o auxílio da Sagrada Tradição e do magistério. É um cuidado, é perigoso isso. Então, outra coisa, para você pegar a Bíblia, não basta só ler, não. Um bom pregador, um bom formador, ele tem que meditar, ou seja, fazer oração com a Sagrada Escritura, meditar, contemplar naquelas passagens, porque Deus vai falar com você ali na Sagrada Escritura, que a palavra é viva e eficaz, né? E Deus vai lhe dando revelações para você usar bem numa pregação, numa formação. Se você se abrir para Deus, estiver, lógico, em confissão em dia, primeiramente, né? Não tiver um pecado mortal, Deus vai se comunicar contigo. Você meditando, fazendo aquela contemplação, Deus vai lhe dar aquela palavra-chave para tu usar naquela pregação, que aquele povo está precisando na hora da pregação. É importante isso aí. Bem, e é isso. A Sagrada Tradição agora. Então, o primeiro ponto, a primeira fonte é a Sagrada Escritura, depois vem a Sagrada Tradição. A Sagrada Tradição, eu já falei muito da importância da Sagrada Tradição. É importantíssimo que um verdadeiro pregador e formador, e quem quer ser catequista, ou até mesmo ensinar para os seus filhos, ensina a tradição da igreja. É importantíssimo a tradição da igreja. Tem verdades, como eu falei, que só a Sagrada Tradição fala. Tem verdades católicas que só a Sagrada Tradição fala e explica bem direitinho. Os padres, doutores da igreja, vocês vão ver isso aqui, né? No mês, acho que no final de dezembro para início de janeiro, vamos entrar nessa parte aí, já entrando na história da igreja um pouco, dos padres da igreja, vocês vão ver bem, vai ser bem interessante. Então, Sagrada Tradição. Os documentos da igreja, como os documentos dos concílios, né? Dos concílios da igreja, na história da igreja todinho, os documentos papais, os documentos dos santos da igreja católica, os livros dos santos católicos. Né? É importantíssimo você ter livros de santos católicos para ler também em casa, quando puder ter. Eu vou dar algumas dicas na próxima aula que eu for dar, né? Depois da outra aula do Luan, eu vou dar outra aula para vocês em dezembro, e eu vou dar outras dicas de outros livros também, muito importantes para nosso crescimento espiritual. Né? É importantíssimo também ler a história dos santos, a vida dos santos, o exemplo que os santos deixaram, os escritos dos santos, tudo isso é importante, são fontes primárias. E quais são as fontes secundárias que a gente pode usar também na nossa pregação? As fontes primárias, já falei, as fontes secundárias, que podem ajudar a gente na pregação também, a experiência de vida nossa, nossa experiência própria de vida, a história de vida, toda a nossa luta diária, conversão, nossos pecados passados, nossas quedas, né, quando a gente iniciou nossa conversão, isso é importante. Experiência da nossa vida, experiência do nosso próximo, que nós sabemos,
testemunhos ajudam muito também, né? São fontes auxiliares. As ciências modernas de hoje em dia, né, também ajudam, são fontes auxiliares. A natureza, observar a natureza, isso ajuda também, são fontes auxiliares. E os fatos da vida, do mundo atual, o mundo atual, né? O pregador, ele está vivendo no mundo atual, nós estamos vivendo em 2023. Nós não estamos vivendo lá no início da igreja, não, nós estamos vivendo num momento de tribulação da igreja. Nós estamos vivendo, senhores e senhoras, que vão ouvir esse vídeo aqui, a pior crise da Santa Igreja Católica, é a nossa história hoje. Então o pregador tem que estar consciente disso, tem que estar ciente disso, do momento histórico que estamos vivendo, que é a pior crise da Santa Igreja Católica. Que a igreja está indo para o Calvário, vai ser crucificada e morta. E quando a igreja disser, morreu a Santa Igreja, quando estiver quase morrendo, nosso Senhor vem ao auxílio da Santa Igreja. Né? Então vai ser um pequeno resto que vai sobrar fiel. Infelizmente, isso é o que as profecias bíblicas, profecias de santos, profecias de Nossa Senhora falam isso. Então, esses são as fontes auxiliares. Agora, um ponto importante que eu queria, né, para tentar finalizar essa aula, é que a gente não pode... Lembra que eu falei para vocês que tem a revelação pública e a revelação privada. Tem muita gente, hoje em dia, católicos, desprezando a revelação privada. Mas a Igreja Católica não manda, não obriga eu a acreditar em nenhuma revelação privada. É verdade, a Igreja não obriga, não. A Igreja obriga todo católico a acreditar nos dogmas definidos pela Santa Igreja, dogmas de fé, verdades de fé, revelados em toda a história da Igreja Católica, com inspiração do Espírito Santo, aprovados em concílios, isso é fato. Obriga a gente a acreditar nas revelações públicas, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Mas ela não obriga a gente a acreditar nas revelações privadas. Não é pecado você não acreditar. Mas seria imprudência, eu digo que é imprudência um católico que não quer estudar as revelações privadas. Porque a gente sabe que tem revelações privadas que a gente pode desprezar. Não tem fundamento, aquela ali não, tal. Pode. Mas nós vamos jogar no balaio, né? Igual o povo faz com as religiões todas, que todas são iguais, não. Fora da Igreja Católica não há salvação. Então nós não podemos jogar no balaio todas as revelações privadas. Porque Deus é aquele espírito de profecia. O Espírito Santo vem usando profetas durante todo esse tempo. Não podemos desprezar as visões, revelações e profecias dos santos católicos, canonizados pela Igreja. Muito menos podemos desprezar a Mãe de Deus, né? Como o povo está fazendo hoje em dia, muita gente. Esta mulher fala demais, só fala a mesma coisa, as aparições dela são várias, milhares. Vocês, se tiverem paciência, vão estudar a Mariologia a fundo, inclusive as aparições marianas, nesse curso aqui que nós vamos dar. Eu acredito que a partir de maio vamos entrar na Mariologia, né? Eu acho que sim, pelo estudo que a gente está vendo aí, porque é importante, é fundamental, né? E São Paulo fala isso, né? Anota essa passagem aí. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, se eu não me engano, né? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. São Paulo fala, né? Não desprezeis as profecias, examinai tudo e abrace o que é bom. Abrace o que é bom. Não desprezeis as profecias. São Paulo está falando nessa carta aos Tessalonicenses, que é a primeira carta aos Tessalonicenses, se não me engano, capítulo 5, enfim. Ele fala nessa passagem aí, não é das profecias públicas, não, porque todo católico, como eu falei para vocês, é obrigado a acreditar nas profecias públicas, integralmente. Integralmente, senão não é católico. Mas São Paulo está falando das profecias privadas, das revelações privadas, que também faz parte do nosso estudo. É importante demais. Não desprezeis, irmãos, as profecias. Né? O povo continua fazendo o que o povo antigo fez. Né? Deus fez uma aliança lá. Eu falei para vocês a história de Noé. Né? Deus fez uma aliança com aquele povo. Queria fazer uma aliança com aquele povo. Queria salvar o povo na arca. Passou 100 anos pelejando com o povo, Noé, né? Através de Noé. Venham, vai ter um dilúvio, se convertam, mude de vida, entre na arca porque vai ter um dilúvio. Ninguém quis ouvir Noé, zombou. Casavam-se, davam-se em casamento, viviam sua vida e sorriam e zombavam Noé. O mesmo está acontecendo no mundo de hoje. E pior ainda, porque é a Mãe de Deus, é Nossa Senhora que está vindo do céu. Né? Tantas aparições da Virgem Maria na história da Igreja, Nossa Senhora vem. Principalmente aumentaram mais a partir do século XIX, quando entrou esse modernismo, quando entrou esse ateísmo, quando a igreja foi separada da religião, da ciência. Não podemos separar a ciência da religião. Ciência e religião têm que andar juntas, né? Ciência e religião têm que andar juntas. Isso é importante demais. Não pode haver separação, infelizmente, e houve, né? Então, Nossa Senhora vem alertando nessas aparições marianas. Vem alertando.
vem chorando, vem clamando pela nossa conversão e nós estamos desprezando. Eu bato no meu peito dizendo, muitas vezes nós que somos católicos, até mesmo consagrados à Virgem Maria, não fazemos o que deveríamos fazer, né? Não divulgamos por respeito humano, né? Outra coisa, né? Se você quer ser um pregador, um formador católico, não podemos cair no erro do respeito humano. Ah, eu não vou falar a verdade, não irmão Alan, não vou falar isso aqui, não, porque vai desagradar fulano e ele vai sair da igreja, né? Vai desagradar fulano e eu não vou ser mais chamado para pregar. Eu também Alan, já fui proibido de pregar em algumas paróquias, porque eu falei a verdade, né? Então não tenha medo, o pregador não tem que ter medo de falar a verdade, né? Mas eu ainda acho que eu deveria fazer é mais, né? Muitas vezes eu fico por respeito humano. Nós fazemos isso por respeito humano? Não. Agrade em primeiro lugar a Deus, né? Agrade em primeiro lugar a Deus. E isso nós temos que fazer. O pregador, o formador tem que fazer isso. Então, revelação privada é importantíssima. Nós vamos estudar aqui nesse curso, se Deus nos permitir, nos ajudar. Se a internet não cair no ano 2024, como estão falando, nós vamos fazer todo esse estudo das aparições marianas, né? Importantíssimo. E bem como também as profecias dos santos católicos. Dos santos católicos, não podem ser desprezadas. As profecias e revelações privadas dadas por Deus para os santos, que são importantes, né? Santo Agostinho, ele diz uma frase belíssima, né, que eu vou ler para vocês aqui, sobre isso. Ele diz, em todas as épocas, os homens foram divinamente instruídos em assuntos convenientes para a salvação dos eleitos. E em todas as épocas houve pessoas possuídas pelo espírito de profecias. Olha o que Santo Agostinho fala. Aí é que ele diz, né? Não como novas doutrinas, ou seja, ele diz que não era para ensinar novas doutrinas, mas para reforçar e fazer com que os homens abracem a verdadeira doutrina. Então, as revelações privadas não é para ensinar nada novo, né? Nossa Senhora não vem nas aparições marianas ensinar algo novo. Nossa Senhora vem nos alertar porque, infelizmente, nós estamos vivendo o que era para se viver. Quando Deus envia sua mãe do céu, o negócio está feio. Como as aparições aumentaram no século XX, piorou a Santa Igreja. O que era para a igreja estar fazendo, não está fazendo, então Deus envia Nossa Senhora para alertar o povo. Alertar a Santa Igreja, cuidado, né? Cuidado, estão indo por caminhos perigosos, né? Convertei-os, filhinhos, convertei-os, né? Convertei-os porque virá um castigo. Do mesmo jeito, Deus está alertando. Deus é muito bom com a gente. Deus é muito bom com a gente, né? A gente estudando essa história, essa misericórdia de Deus, como Deus é bom, é bondade, como Deus é misericórdia, né? Porque nós desprezamos tanto os avisos de Deus, né? Eu digo, não são as pessoas que estão fora da igreja, não, eu digo as pessoas que estão dentro da igreja. Desprezamos revelações privadas, desprezamos os avisos de Deus, e aí, meus irmãos, poderá ser tarde, infelizmente, né? Porque virá um castigo, infelizmente. Deus queria evitar o castigo. Deus não quer castigar o ser humano. Deus não quer a morte do pecador. Deus não quer a morte do pecador. Nós somos pecadores. Deus não quer a nossa morte. Deus quer que a gente se converta e viva, né? E Deus não quer a morte eterna do pecador. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, né? Onde está lá os anjos decaídos, Satanás e seus anjos rebeldes. Deus não quer a perda de ninguém. Aqueles que vão para o inferno, infelizmente, vão por culpa própria, né? Culpa própria. Então essa revelação divina, porque Deus se revelou primeiro para nós, nós temos que responder com amor, com a fé, primeiramente com a fé. Acreditar que a fé não é sentimentalismo. Repito, a fé não é sentimentalismo. Aí muita gente vai, por exemplo, eu vejo hoje em dia acontecer muito isso. Muita gente vai para uma missa ou para uma igreja, lá não tinha, eu não senti aquele calafrio no corpo. Eu não fui tocado por Deus. A fé não é sentimentalismo. Não é sentimentalismo, né? Tem muitos católicos que, por exemplo, eu sempre gosto de ver, eu falo isso porque eu vejo isso. Tem muitos católicos que buscam a missa de cura e libertação, né? Mas toda missa é de cura e libertação, porque tem nosso Jesus Cristo lá, que é o Eucaristia, é Deus que está ali. Independente do padre, se o padre fala bem, se não fala, se ele é carismático, não é. É Deus, se ele é pecador, se não é, né? Se ele foi ordenado, se ele for um sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, ele pode ser o pior pecador do mundo, mas o milagre acontece. Que é um milagre que a tradição explica. Olha que interessante, é a tradição. A Sagrada Escritura fala da Eucaristia, mas não explica direito essa questão do milagre da transubstanciação. Quem explica é a tradição, né? Ali não é mais Jesus, é o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Jesus Cristo. Então toda missa é uma missa, é cura e libertação. Mas o povo quer sentir emoções, achando que a fé é isso. Não.
né? Muita gente que está aí, infelizmente, louvando, pulando, não tem a verdadeira fé no coração. E às vezes aquele católicozinho, aquela senhorinha que está lá, quietinha no cantinho dela, ainda usando o véu na missa, rezando o seu Santo Rosário todo dia, quietinha, ela tem uma fé maior. É uma fé maior do que muitos de nós. Uma fé maior do que muitos de nós. Porque a fé, como eu falei para você, é uma adesão da nossa inteligência às verdades reveladas por Deus, né? E tem muita gente que se acha muita coisa, tem muita gente... É importante nós estudarmos, repito isso. É importante conhecer as verdades reveladas por Deus. E é pecado você negligenciar isso, repito. O Catecismo de São Pio X, eu vou ler aqui para vocês verem que é o Catecismo que fala. Olha aqui que é interessante, ó. Primeiro ele fala uma coisa interessante aqui, ó. Ele diz: como é que temos a certeza que a doutrina cristã que recebemos na Santa Igreja Católica é verdadeira? Aí o Catecismo responde, aqui é perguntas e respostas, né? Temos a certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Igreja Católica é verdadeira porque Jesus Cristo, autor divino desta doutrina, a confiou por meio dos seus apóstolos à Igreja Católica, por ele fundada e constituída mestra infalível de todos os homens, prometendo-lhe a sua divina assistência até a consumação dos séculos. E aí o Catecismo diz, né, há mais provas além disso, de que a Igreja Católica é verdadeira, que guarda a verdadeira doutrina cristã. Diz, a verdade da doutrina cristã é demonstrada ainda pela santidade eminente de tantos que a professaram e professam, pela santidade, pela heróica fortaleza dos mártires, ou seja, além de ter sido nosso Jesus Cristo que fundou a Santa Igreja Católica, nós também sabemos que ela é verdadeira, porque olha os tantos santos que teve na Igreja Católica, toda a história da Igreja, pela santidade dos santos, das santas, que chegaram a ser santos aqui na Terra, seres humanos igual a nós, que vergonha para nós, né? Homens e mulheres igual a nós, né? Que tinham tentações e fraquezas igual a nós, e herdaram as consequências do pecado original, né? Então, mas eles conseguiram chegar à santidade aqui na Terra ainda. Então, olha o exemplo, né? Nós sabemos que a igreja é verdadeira pela santidade dos seus membros, né? Vários santos e santas estão aí para provar. Pela fortaleza dos mártires, né? Pela fortaleza dos mártires, aqueles que deram a sua vida por nosso Jesus Cristo. Derramaram o seu sangue por nosso Jesus Cristo, né? Então, nós temos que ter pedir a Deus a graça, a fortaleza dos mártires, né? Porque nós sofremos hoje em dia um martírio, que o Papa Bento XVI falava, que é um martírio não é um martírio de sangue, mas é um martírio da zombaria. As pessoas zombam da gente. Se você quiser ser um verdadeiro católico, você é discriminado dentro da própria Igreja Católica. Vocês vão sentir isso quando começarem a conhecer o catecismo a fundo e vocês começarem a mudar algumas atitudes e algumas coisas, vocês vão ser perseguidos dentro da própria igreja hoje em dia. Por isso que eu falei para vocês a importância de conhecer a tradição católica, porque estão abandonando a tradição, né? Estão se formando teorias novas, é muito perigoso. Então, estudar a tradição, estudar o catecismo é fundamental. Mas cuidado, né? Só isso basta? Não. Lembre que eu falei na primeira aula, não só estudo. O estudo é importante, o conhecimento é importante. Em primeiro lugar, a sua intimidade com Deus. A oração é fundamental, a vida interior é fundamental, né? Nós somos pecadores, nós caímos em pecados e falhas, né? Até nós, pregadores, tem muita gente que diz assim, tem tanto pregador que é pecador, infelizmente, né? Infelizmente. Até os pregadores, nós que somos pregadores que pregamos há muito tempo aí, caímos de vez em quando em pecado. E temos que buscar confissão. Graças a Deus, vocês vão ver a fundo depois cada sacramento, né, em outras aulas. Mas esse sacramento de importância, como Deus é bom e misericordioso, por nos dar essa chance, né? Deus fez aliança com a humanidade depois da queda, várias alianças. E a última eterna aliança foi com o nosso Senhor Jesus Cristo. É a última eterna aliança. Mas Deus nos dá essa oportunidade. Quando a gente comete o pecado mortal, a gente perde esse estado de graça, que recupera com o batismo. Porque todos nós nascemos com o pecado original. Isso vocês vão entender depois. Bem direitinho essa doutrina, bem mais a fundo. Mas quando a gente comete um pecado mortal, um pecado grave, perde a graça santificante, né? E merecemos o inferno. É muito triste dizer isso, mas a verdade é essa. E Deus é tão bom e misericordioso que nos livrou da morte várias vezes. Tanto se vocês podem testemunhar isso aí, né, que pensem aí, imagine se vocês tivessem morrido, Deus o livre, naquele tempo, no passado, estavam cometendo pecados, né? Mas nós temos que lutar, porque a luta é diária e constante, né? Então, para você que, principalmente, que quer realmente estudar a fundo a sã doutrina católica, que quer ser um melhor católico, você vai ser perseguido. Lembre daquela história de Caim e Abel. Desde ali, o demônio formou a falsa religião dele
E as falsas religiões, essas falsas seitas, elas perseguem a verdadeira. E o pior, agora o inimigo se filtrou dentro da verdadeira igreja para destruí-la por dentro, e nós somos, quem quiser ser bom católico, vai sofrer a perseguição até dentro da própria igreja. Então, olha a situação que estamos vendo hoje, né? Mas a gente tem que se alegrar, por um lado, porque é sinal de que aquelas profecias lá do Apocalipse, profecias da nossa libertação estão perto de acontecer. Muita gente tem medo, né? Vocês vão estudar isso aí a fundo depois, essa parte da escatologia, muita gente tem medo desse assunto, mas a gente tem que pensar por um lado. Se estão acontecendo no nosso tempo essas coisas, é como nosso Senhor Jesus Cristo fala em Lucas capítulo 21. Quando começarem a acontecer essas coisas, levante a cabeça e se alegrai. Alegrem-se. Alegrem-se porque a vossa libertação está próxima. Ou vocês queriam que esse mundo ficasse aqui desse jeito, mais 20, 30 anos pela frente? Imagine esse mundo, com toda a podridão de pecado, de desonra a Deus, de zombaria a Deus, mais 10, 20, 30 anos para frente. Imaginem. Imagine. Então tem que ter essa limpeza que Deus irá fazer. Essa limpeza do mundo. E para exterminar o pecado dos pecadores que não quiserem se arrepender até lá, né? Porque Deus irá dar essa misericórdia ainda para a humanidade. E vocês vão ver isso depois no decorrer desse curso. Bem, era esse assunto que eu queria falar para vocês, mas eu fiquei triste porque só 2 pessoas perguntaram, né? Da 2, ou estão dormindo, não estão gostando da aula, ou então porque é tão bom, interessante que vocês interajam mais, tá? A partir das outras aulas, interajam um pouco mais, para não ficar só eu falando muito aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente encerrar? Ou não? Entenderam tudo direitinho? Não tem pergunta nenhuma? Podem perguntar sobre qualquer assunto, não necessariamente sobre a aula, se quiserem antecipar ou perguntar alguma coisa de outras aulas. Isso, exatamente. É interessante o que o Hugo falou, que no final, quando a gente termina a aula, pode abrir perguntas gerais. Pode ser da aula de hoje, pode ser da aula passada, ou pode ser de qualquer outro assunto que envolva a nossa fé. Não tem problema nenhum. Qualquer dúvida, podem perguntar. Se eu souber responder, irei responder agora. Se não, prometo que irei, né, responder depois. Mas é interessante. No final, é bom, vocês podem perguntar qualquer pergunta, né? Qualquer pergunta, a gente está aqui para isso, né? Vê aí, Hugo, se alguém vai digitar alguma pergunta, ou se alguém quiser, pode mandar também, abrir o próprio microfone e perguntar. Já que, enquanto ninguém pergunta, eu quero só encerrar, para lembrei de uma coisa que eu ia indicar a vocês, né? Não, mas deixa eu indicar outra aula, vamos indicar outra aula. Mas por enquanto, né? Por enquanto, eu queria só reforçar aquela pergunta do irmão lá, qual o melhor catecismo, né? Repito. Tem o catecismo da Igreja Católica, que é o amarelo, de Papa João Paulo II, que é bom. Quem tiver ele está ótimo. Quem não tiver ele e quiser comprar algum, repito, é esse. O catecismo é esse. É de São Pio X, né? E eu sei muita coisa, Alan. Eu já sou catequista há muito tempo, eu quero me aprofundar. Então é esse aqui, meu filho. Né? Esse aqui, meu irmão. É o catecismo romano. Eu estou me aprofundando nesse aqui. Ele é completo, ele é muito bom mesmo. Ele foi o catecismo do Concílio de Trento. Por quê? Porque foi justamente naquela época que a igreja sofreu uma grande perseguição, né, do protestantismo, né? Então, para poder a igreja contra-atacar a reforma protestante de Martinho Lutero, que houve uma grande divisão na Europa, a igreja se reuniu e compilou o Papa Pio V, que fez esse catecismo catecismo romano. De já, eu quero dizer a vocês que nós temos como patronos da Associação Diocesana de Serra de Maria, para quem não sabe ainda, Nossa Senhora das Graças, que é o dia de hoje, a nossa protetora, Santa Bernadette Subiru, que viu Nossa Senhora de Luz, na aparição de luz, a grande Santa Bernadette, São Padre Pio Petrotina e São Luís Maria de Montfort. Esses são os patronos da associação de forma geral. Mas eu queria acrescentar mais 2 para nós aqui, para esse curso de formação, para a gente começar a rezar para eles também, para que abençoe, que dê tudo certo esse curso de formação, né? Mais 2 patronos. São Pio V, que compilou o Catecismo Romano, já que é uma formação, então São Pio V, e São Pio X, pronto. São os 2 aqui patronos desse curso de formação católica, São Pio V e São Pio X, porque um compilou o grande catecismo romano do Concílio de Trento e o outro fez um dos melhores catecismos mais acessíveis para nós leigos. Tanto esse amarelinho como o outro que eu vou mandar a arte depois, né, para vocês do Centro Dom Bosco. Bem, é basicamente isso que eu ia falar para vocês hoje, né? Vai ter outras aulas, vão ter mais aulas, vai ter... Olha, gente, eu digo a vocês o seguinte, vai valer muito a pena esse curso, né? Esse curso vai valer... Por isso que a gente pede para divulgarem. Por que divulgarem? Alan, mas já começou. Não tem problema, né? Não tem problema se a pessoa for entrar em dezembro, ou entrar em janeiro, ou entrar em fevereiro.
Porque as aulas passadas vão ficar gravadas, estarão gravadas, né? Aqui no Telegram. As apostilas. Na hora que eu terminar essa aula aqui, eu já vou colocar a apostila da aula de hoje, né? Então, todas as aulas ficarão gravadas, apostilas. Então, aqueles que entrarem depois não terão prejuízo nenhum, né? Irão poder. E eu digo a vocês, se Deus permitir, Professor, né? eu quero só Sim, fazer uma sim, pode falar. perguntinha. Pode O falar. senhor está tendo esse catecismo aí, o amarelinho? Está tendo para venda? Está tendo o catecismo, o da página Esse daqui. Sim, está Esse tendo para aqui. venda? Tem Pra sim. venda? Tem sim. Tem? Só um instante, mas vou abrir só um instante aqui a porta, estão pedindo para me abrir. Eu vou já falar contigo, peraí, só um instante. Ok. Pronto, desculpa, eu tive que abrir a porta aqui. Ó, esse catecismo aqui tá tendo uma venda. E eu vou mandar o site. Ele está em promoção agora, inclusive no mês de novembro, que é a Black Friday que estão fazendo na livraria. Aí a livraria permanece. Ele está tendo a venda aqui na livraria permanece. Pronto. Ele está custando quanto? Irmão, não sei como é que está custando atualmente, porque eu comprei esse aqui meu faz tempo, mas eu vou mandar o link e o valor para vocês no grupo, no grupo do Telegram e também lá no WhatsApp. Pode deixar, viu? Eu vou mandar para vocês. Tá certo. Na hora que terminar, na hora que encerrar a aula aqui, eu já mando para você o link. Eu tinha bastante pressa para pegar esse catecismo aí. Mas, ótimo. Tudo bem. Pronto, pois eu vou fazer isso aí. Eu vou dizer o site que vocês vão comprar e o valor também, tá bom? Para quem quiser, tá certo? Tá certo. Ele é muito bom, certo. Ele é muito bom mesmo. E ele é fácil, ele é acessível, é muito bom. Perguntas e respostas, não é um catecismo grande, como os outros maiores, né? Então é muito bom mesmo. Pode deixar que eu vou dar. Pronto. Alguém mais tem alguma pergunta? A gente não decora as coisas tudo. Pelo menos, eu já fui muito boa para decorar as coisas, mas hoje em dia eu não sou. Já estou assim, aperreada na idade. Aí tem que ter as coisas para a gente ficar lendo para poder espanar alguma coisa, né? Porque. Verdade, meu. Olha, é verdade. Então, esse livro você vai gostar, porque o Catecismo Resumido e Perguntas e Respostas, ele é muito bom. Você vai gostar desse livro aqui. Eu vou mandar o site. Qualquer dificuldade que vocês tiverem de comprar o site, qualquer dúvida também quando acabar a aula, podem mandar mensagem para mim no privado. Podem mandar, tá bom? A gente está aqui para ajudar vocês. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguém mais tem alguma pergunta? Ou podemos encerrar a aula de hoje? Pois é, eu só era isso mesmo que eu queria perguntar. Só isso, né, irmã? Pronto. Só. Alguém mais tem alguma pergunta? Irmãos e irmãs presentes? Não? Pronto, ninguém botou não, né, Hugo? Aí? Até o momento, não. Sem perguntas. Pronto. Tudo bem, pronto. Então, vamos encerrar a aula só para frisar, né? Como eu estava comentando, enquanto tivermos vida e saúde, esse curso irá continuar. É muita coisa, é muito assunto, vai valer muito a pena. Então, divulgue para mais pessoas para poderem participar, porque eu repito, não tem nenhum curso como esse que eu e Luan nos propomos a fazer, realmente de conteúdo, né? E por um valor que não é nem para nós. Como eu falei, esses R$20 mensais que vocês vão ajudar é para ajudar nas obras da construção do santuário e da missão do Sérgio Maria, porque pouca gente está ajudando e contribuindo, né? Então é para isso. E vocês, além de estar aprendendo muito, que vão aprender muitas dicas boas, muito conteúdo, muita doutrina católica aqui, né? Vale muito a pena vocês acompanharem as aulas ao vivo, porque poderão tirar as dúvidas ao vivo, né? É muito importante isso aí também. Mas quem não puder não vai ter prejuízo, sempre terá a aula gravada, tá bom? Agradeço a todos que estiveram participando aqui dessa aula ao vivo, né? Deus abençoe vocês por terem paciência de estar aqui 1h30, né? Aprendendo sobre as verdades da nossa fé católica, né? E estamos juntos, né? Nessa missão, né? Podem contar comigo, para o que eu puder ajudar vocês, né? Eu vou fazer o possível para me desempenhar muito mais nas outras aulas, né? E aprofundar mais a doutrina católica. Porque a gente quer isso, é necessário por 2 motivos, por 3. Primeiro motivo, como eu falei no início, para que você seja o melhor católico, você possa ensinar para os seus filhos, seus entes queridos. Primeiro ponto é esse. Para você saber o caminho da salvação, ensinar esse caminho para os outros também, entes queridos. Primeiro ponto é esse. Segundo, para aqueles que querem ser catequistas, bons pregadores, bons formadores, vai servir. E o terceiro, para você entender, todos entenderem essa situação que está passando a Santa Igreja Católica, né? É lógico que eu não posso começar falando da crise da igreja, não. Primeiro eu tenho que começar lá do início, da revelação divina,
e vamos seguir toda a doutrina católica para depois chegar no ponto dessa situação que estamos vivendo hoje, né? Que, se Deus abençoar, iremos falar desse assunto mais à frente. Rezemos pela Santa Igreja, né? Rezemos porque a situação não está fácil, né? E as profecias que Nossa Senhora falou estão acontecendo uma atrás das outras, né? Uma atrás das outras. Então é importante que a gente realmente busque a Deus enquanto Ele se deixa achar, né? Procure e pede clemência e misericórdia a Deus para que, pelos nossos pecados passados, é importante fazer penitência dos pecados passados, procurar estudar, aprender, mas também procurar evitar o pecado, né? Porque ofende muito a Deus. Enfim, é isso, e que Deus abençoe a todos, né? Daqui a pouquinho, na hora que eu terminar a aula aqui agora, já vou botar a apostila para vocês, tá bom? Obrigado, irmão Hugo, pela sua ajuda. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada, né? Obrigado demais. Você está ajudando muito, me ajudando muito, de fato, né? Agradeço de coração, meu irmão. Agradeço de coração. Não ouvindo mais nada aí. Tem falando aí, não estou ouvindo mais nada, doutor. Oi? Oi, irmão. Eu não ouvi direito, não. Bem, eu não ouvi direito, irmão. Não ouvi mais nada aí, depois começaram a falar aí eu não estou ouvindo mais nada. Ah, sim, não está me ouvindo mais não? Não estão me ouvindo mais não direito? Ou não? Estão ouvindo? Estamos ouvindo, eu acho que pode ter Ah, estão sido- ouvindo, né? Falar, eu não estou mais lhe ouvindo direito. Pode ter Ah, sido talvez a é conexão. porque talvez a internet que oscilou, irmão. Depois tu pode assistir o vídeo de novo que vai conseguir escutar. A voz está boa, viu? Irmão Raimundo, a todos que estão presentes aí, que perguntaram, né? Parabéns, irmão Iraci, que estão aqui presentes. Enfim, todos aí, né? Irmão, pode dizer quem são os que estão presentes para mim, por favor? Que estão presentes aí. Temos aqui no momento 14 presentes, entre eu e o senhor, Raimundo Donato, a Claudeni, Mercedes, Rosilene, a Paula, a Ana, Dona Iraci, Cláudia Moraes, Irene, Anderson Bernardo, Luizélia e Anésio. Pronto. Obrigado, irmãos, por estarem presentes aqui ao vivo prestigiando essa aula. Agradeço de coração mesmo. De coração. Isso anima muito o professor, porque o professor ficar sozinho na aula ao vivo é ruim. Então, isso vocês estão me ajudando muito. Muito obrigado. Rezem por mim, rezem pelo Luan e rezem pela Associação Diocesana Serra de Maria também. Vamos encerrar com a oração, né? Pedindo que Nossa Senhora das Graças, que hoje é dia dela, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, né? Vocês vão também, a gente vai falar sobre isso mais na frente, mas quem puder já adquira essa medalha milagrosa, né? E adquira esse sacramental poderoso, poderoso mesmo, né? Que ensina aquela oração que a gente reza no texto, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então vamos encerrar com essa oração da Ave Maria e essa jaculatória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Depois eu vou colocar a apostila aqui para vocês, tá bom? Salve Maria Imaculada. Salve Maria. Salve Maria, boa noite. Irmãos, lembrando que quem tiver alguma pergunta durante a semana, pode colocar aqui também no grupo, que assim que o irmão Alan estiver disponível, ou o irmão Luan, eles podem estar respondendo também. Qualquer assunto que vocês tiverem dúvida do conteúdo da aula, pode estar colocando aqui, que aí, assim que possível, alguém responde. Muito bem colocado, irmão, porque fica a semana parado o grupo, né? Então a gente quer que vocês também podem perguntar durante a semana. Muito bem lembrado. Obrigado, irmão. Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada. Boa noite, salve Maria. Salve Maria.